Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um Na Mesa com o Pai. Um lugar onde nós falamos do amor de Deus e como Ele tem transformado e usado vidas. E hoje eu tô aqui com meu grande amigo Marlon. É isso aí, Emerson. Vamos junto aí para mais um podcast e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Na Mesa com o Pai é para isso, para que você escute histórias, revelações de Deus que têm acontecido e você precisa estar ligado e atento porque hoje vai ser transformador. Vai ser top. E antes da gente começar esse bate-papo, quero fazer uns agradecimentos aqui ao Marlon, que nos cedeu esses microfones top. Vocês vão perceber que a qualidade ficou top. Marlon, obrigado. Imagina. E tá com a gente aqui agora, fechamento. Quero agradecer também a Amara Afonso Imóveis, que nos doou mais uma câmera. Ainda não chegou, mas vai ser bênção demais pra gente. E também, olha só, rapaz, olha. Quero agradecer a Photograph, tá? Diferente, tá? Nossa caneca Na Mesa com o Pai. Para quem vocês não sabem, para quem não sabe, é nossos amigos do Joinha e da Tati. Obrigado, gratidão. E bora, dá início? Bora. Rapaz, hoje tá diferente. Rapaz. O rapaz que tá aí veio preparado e a história de vida que ele tem, o testemunho de vida dele impacta. Muito. Pelo menos eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu saí daqui e falei, uau. Eu só peguei um pouquinho e vou te falar, rapaz. Diferente, né, Emerson? Diferente. Estamos com ele. Nada mais, nada menos, Henrique Santos. Fala galera, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui junto com os irmãos para esse bate-papo gostoso para a gente trocar informações, né? Para a gente trocar experiências um com o outro, em nome de Jesus. O prazer é nosso, cara. Agradeço pelo ter aceitado o convite prontamente. Estar aqui conosco nessa noite, né? Na plena sexta-feira. Então, Deus sabe todas as coisas, né? E agradeço pelo ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Marlon também aceitou o convite na hora. Vamos lá, estou agarrado. Gosto de pessoas assim, né? Que na hora que chama, é na hora, estamos prontos, vamos embora. Rapaz, ter a oportunidade de conversar com a bênção dessa. Estava aguardando, ansioso por esse dia. Mas vamos dar início a esse bate-papo. Henrique, primeira coisa que eu quero saber, cara, é sobre a sua base familiar, cara. De onde você veio, como era a sua base familiar com seus pais, como foi o seu início, como é a sua história no início? Emerson, a minha história, a minha base familiar foi uma base muito boa. É uma família muito centrada, muito boa, muito abençoada. O meu pai, ele sempre foi uma referência muito grande para a vida da gente, né? Como um homem, meu pai ele não foi, foi assim ele apacentou a família, ele foi um pastor de família, ele apacentava a gente, sabe? A gente não era cristão, né? Quando eu nasci, a gente não era cristão. A minha mãe, ela era uma mulher de Deus, ela era cristã, ela cantava no coral da igreja, ela era da Assembleia de Deus da Salvação, né, com meu avô e com a minha avó. Então quando meu pai começou a namorar ela e começou a frequentar a mesma igreja que ela, eles casaram, rapaz, e o casamento deles assim foi uma coisa meio turbulenta, né, porque meu pai era mais velho que a minha mãe, né, ele tinha 25 anos, ela tinha 15. E ele fugiu, rapaz, com ela. Ele fugiu com ela para casar com ela, deu uma confusão. Né? Meu avô ficou bravo, botou a polícia atrás dele. Você vê coisa, né? Rapaz, chegou com uma luz na delegacia. Ficou preso. Ficou, rapaz, você vê a situação. Que isso, mas cara. foi uma coisa permitida pelos dois, né? Mas eles não concordavam com o casamento pelo fato da minha mãe ser nova. Mas enfim, eles casaram. E por causa disso, né, eles pararam de frequentar o mesmo ministério, a mesma igreja. Uhum. E com isso, né, foram para outro ministério, outra igreja, enfim. E aconteceu algumas coisas que meu pai ele foi se afastando, foi se enfraquecendo espiritualmente, foi se enfraquecendo. Eu entendo como um nome de Deus, como um cristão, que ninguém caminha sozinho. Precisa de amigos. Sim. A gente precisa de pessoas com a gente para ajudar a gente a caminhar. Com certeza. Então, se a gente começa a caminhar, se a gente é uma nova criatura, se a gente nasce no Senhor, né? E eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Amém. Então, é uma criança que nasce. O que as pessoas precisam entender o Evangelho, quando a pessoa ela volta para a presença de Deus, entrega a vida para Jesus, é como uma criança que nasce. É como um bebezinho, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser tratada. Uhum. Você não deixa o seu bebê, né, comer sozinho, você não deixa ele beber sozinho, você não deixa ele tomar banho sozinho, tudo ele depende, precisa de você.
a ser uma pessoa cristã. Quando ela entra na igreja, quando ela se converte ao Senhor, ela chega como uma criança, né? Ela pode ser adulto em forma, mas é criança no reino espiritual, no vida espiritual dela. E eu creio que o que aconteceu com meu pai na época foi isso. Minha mãe já era, né, cristã desde que se entendia por gente, mas o meu pai, ele foi para a igreja por causa da minha mãe. Ele queria namorar, né? Ele queria cagatona, ele queria essa gata para mim. E entrou na igreja mesmo para namorar, para ficar com ela e tal, para casar com ela. E na verdade não teve assim um apoio de pessoas para ajudar, para estar junto dele. Então ele foi se afastando ao ponto de não ir mais à igreja, né? A minha mãe acabou saindo da igreja também, se afastando por causa dele. E no decorrer do tempo também a minha mãe começou a ter assim alguns problemas espirituais, até saber o que estava acontecendo, né? A gente não sabia. E a minha mãe, ela começou eu tinha 7 anos de idade, aí tenho meu irmão, tem minha irmã, né? Eu sou mais novo, eu sou caçula, e minha mãe, ela começou a dar problema em casa, com tonteira, começou a desmaiar em casa, ela desmaiava toda hora em casa, começou a dar muito problema de saúde, e levava no médico, os médicos não descobriam, não entendiam, não sabiam o que ela tinha, tentava entender o que estava acontecendo, mas não entendia, era uma coisa espiritual. E a realidade foi que o inimigo, né, o adversário da nossa alma, é muito covarde, né? É um espírito que precisa de um corpo. Então ele tem que usar alguma coisa, ele tem que usar alguém. E existe, o reino espiritual é real. Sim. O reino espiritual, ele é vivo. O reino espiritual, ele acontece, ele existe. A gente sabe que existe o bem, existe o mal, existe batalhas, lutas espirituais. E a gente entende que o adversário da nossa alma, ele veio para matar, roubar e destruir. Então o que ele puder matar, roubar e destruir da vida de uma pessoa, ele vai fazer. Sim. Ele vai entrar, ele vai fazer. Ele não pede para entrar. Não. Ele arrebenta a porta, ele arromba a janela, é como um ladrão, arromba a janela. E faz arruaça. E faz arruaça, ele não pede para entrar. Diferente do Senhor, né? O Senhor diz que eis que estou em tua porta e bato. Se abrir, entrarei e serei contigo e você comigo. Então, você vê que é totalmente oposto, totalmente diferente. E na realidade o inimigo, ele começou a entrar de uma forma. E meu pai não entendia o que estava acontecendo. O meu pai tinha alguns amigos de trabalho que ele conversava com eles e tal. E chegou um rapaz, um amigo de trabalho dele, e olhou a situação, o que estava acontecendo, e falou que era para ele, um dia, ele pegar e acender uma vela preta e vermelha, uma garrafa de cachaça, pegava um defumador e fumava a casa, e botava essa garrafa com a vela acesa por cima da nossa casa. Tinha um por cima da nossa casa. E isso meu pai fez. Meu pai era leigo, meu pai não entendia nada. Meu pai pegou e fez. Eu lembro que naquele dia, né, a minha mãe voltou a desmaiar de novo dentro de casa, e na verdade ela pegou assim uma entidade, né, pegou na realidade, pegou a vida dela e se manifestou a entidade nela. E ninguém conhecia nada, não sabia nada, e meu pai, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele pegou ela, veio com ela do quarto para a sala, e passou assim pelo corredor com ela pela mão, né? E ela veio de cabeça baixa, e ela passou pelo meu irmão, passou pela minha irmã. Aí quando ela passou por mim assim, ela olhou para mim assim e falou assim: esse aqui eu tenho que matar. Ela agarrou no meu pescoço, eu tinha 7 anos de idade. Misericórdia. Ela agarrou no meu pescoço, me levantou no alto, na parede, assim, com a mão, começou a virar meu pescoço para trás. Meu pai teve que, né, agarrar ela assim, com garra no homem, com força, me tirar das mãos dela. E meu pai conseguiu me arrancar das mãos dela, rapaz, eu fiquei apavorado, eu corri. Aí na sala, né, na nossa sala, rapaz, eu lembro até hoje, na sala tinha a sala daquele sofá, né, que a gente usa muito, aquele sofá rasgado, furado, né, a criança ficava pulando naquele sofá. Rapaz, eu entrei no buraco do sofá, na lateral do sofá, assim, rapaz, lá pra dentro, foi ruim de me tirar lá de dentro. Eu fiquei, cara, apavorado, me enfiei lá pra dentro, fiquei agarrado lá dentro, e eles me puxando meu pé, me chamando, e eu com medo, e me tiraram de lá, rapaz, enfim. Chegou naquele momento, né, já era tarde, já tinha acontecido tudo. Meu pai estava confuso, não sabia bem o que estava acontecendo. E eu fui dormir no quarto, fui pro quarto dormir. Eu lembro que eu deitei, eu escutei uma voz bem nítida assim na minha mente, assim, dizendo: abre a janela.
Eu olhei, eu abri o olho assim, olhei pro lado, não vi ninguém, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu cheguei a ficar, né, meio com medo ali, e eu vi essa voz 3 vezes. Na terceira vez eu levantei o pino da janela. Quando eu levanto o pino da janela, rapaz, eu vejo uma sombra passando para a cozinha, eu vi que era uma pessoa, eu olhei assim na porta do quarto e era minha mãe. Aí eu, benção, mãe. Aí ela não me respondeu. Eu falei, meu benção, mãe, ela veio rosnando. Ela estava possuída, né? Ela veio rosnando, ela pegou uma faca, andou nas minhas pernas, eu dei um pulo para cima, bati na pedra da janela, a janela abriu, caí lá pro lado de fora, gritando, aí acordei todo mundo, meu pai veio, meus irmãos veio e tal, e minha mãe, de repente, voltou assim, não entendia nada, eu não sabia o que estava acontecendo, começou a chorar, me abraçou, meu filho, que isso, meu filho? Não, mas ela tentou, me tacar uma faca, ela, não tentei não, que isso, meu filho, você é meu filho e tal, chorando. Eu entendo que realmente ela não estava mesmo ligada, não estava vendo mesmo o que estava acontecendo. Não era ela. Não era ela, o que era o que estava por trás dela, que possuía o corpo dela, né? Tanto que meu pai ficou tão apavorado com aquilo, rapaz, que no outro dia meu pai foi trabalhar, ele pegou todas as facas, tudo que tinha ponta dentro de casa, tudo que cortava, ele escondeu tudo, guardou tudo, tirou tudo da cozinha, né? Para ele ir trabalhar com medo de deixar a gente em casa e acontecer alguma coisa. Mas aí, graças a Deus, né, não aconteceu. E o amigo dele chegou para ele e falou que ela era médium, que ela tinha que fazer cabeça, que ela tinha que frequentar um centro espírita, e meu pai não entendia. Aí meu pai foi e levou ela a um centro um amigo dele, e ela começou a frequentar o centro espírita com eles e tal, e ela começou a fazer cabeça, e ela começou a receber, né, receber entidades no corpo dela, né, como chamavam de Liz e tal, sobre na vida dela, e aquilo começou a envolver muito a vida da gente, né? Minha avó, uma mulher de Deus, meu avô, um homem de Deus, meu avô, um presbítero muito respeitado, né, onde ele morava, né, no bairro que ele morava, e ele sempre em oração, sempre de joelho dobrado em oração, orando por nossa vida. Eu digo, a oração é muito forte, a oração é muito importante na nossa vida, a oração é que ela mora no mundo. Com certeza. A gente precisa entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Exatamente. Né? Deus, ele faz o tempo dele. Então a gente, às vezes, quer as coisas muito rápido, e a gente quer atropelar as coisas, às vezes a gente se frustra, né? Com algo que o Senhor falou para a nossa vida, e a gente se frustra porque não espera o tempo de Deus. E eu aprendi que o tempo não é nosso, é de Deus. Então, se é de Deus, meu irmão, vive plenamente na presença de Deus, buscando confia, força, sabe, buscando ele de todo o coração, e deixa o resto que Deus faz. Deus, ele faz parte dele, ele faz, ele é fiel. Ele é fiel. E a minha avó falou, você pode até ficar, né, fazendo o que você está fazendo hoje, mas um dia você vai vir na presença de Deus. Falava com a minha mãe, ela falava que nunca mais ia botar os pés na igreja e tal, a coisa toda. E a gente foi morar no Meudon, né, um bairro chamado Meudon, e lá nós fizemos a nossa casa. Nós fizemos a nossa casa, e meu pai, ele fez uma casa bem grande, e na casa do lado de fora ele fez um centro espírita. Ele construiu um centro espírita na nossa casa, né? Botou ali do lado de fora ali 2 casinhas que a gente botava as imagens ali e tal. E a minha mãe, como ele era a chefe, né, do terreiro, e ela recebia as entidades ali no terreiro, e dava muita gente lá em casa, muitos amigos deles, pessoas que conheciam a gente naquele bairro, ia lá para casa lá, né, e quando tinha lá, né, os trabalhos que eles faziam lá, rapaz, aquilo enchia muito, dava muita gente lá no quintal de casa. E eu era uma pessoa que, tipo assim, toda vez que eu chegava perto de alguém deles, eles brigavam mesmo. Eles me xingavam, eles diziam que era para me sair fora dali, né, eles falavam que eu era abusado, que eu ficava rindo muito, eu era abusado, né, e a gente acabamos ali ficando, frequentando, né, eu cheguei a ficar até sendo cambona, né, cambona é aquele que ajuda a fazer as coisas, ajuda a servir, ajuda a botar roupa, ajuda em tudo, tudo que precisar, até os tabaques lá eu batia, né. Que isso, cara? Os tabaques, eu batia os tabaques lá na casa do meu pai, lá no centro e tal, aí nós frequentávamos, eu, minha irmã e a minha família e tal. E, enfim, eu cheguei, quando eu fiz 17 anos, eu me afastei, eu não quis mais ir, né? Não quis mais frequentar. 17 anos eu já estava namorando, já estava quase casando. Eu casei novo, casei cedo, né? Na verdade, na época eu não casei, eu juntei a mãe do meu filho,
Ela engravidou e a gente juntou. Eu fui morar com ela e ela não gostava, né, desse negócio da religião. A gente juntar, ela não gostava, não se sentia bem e tal. E então, a gente morando junto, eu parei de frequentar o centro espírita ali. Mas você quer ver uma coisa, rapaz? A pessoa pode até parar, mas se ela não tiver uma quebra de maldição na vida dela, rapaz, Verdade. entendeu? Ela leva o resto da segue a vida. vida dela. Tem que ter um posicionamento, né? Agora, desculpa te interromper, mas eu fiquei curioso. Você falou que seus avós, né, eram muito fiéis a Deus e muito tementes a Deus também. E nesse meio tempo, como que era a tua relação com os teus avós? Você frequentava a casa deles, eles conversavam contigo sobre Jesus? Tinha essa conversa, tinha essa troca, não? O Marlon, cara, era uma relação muito boa. E agora muito sábia. A Paula tinha muita sabedoria. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que tinha os joelhos calejados. Os joelhos dela eram marcados de tanto botar o joelho no chão e orar. Ela não falava direito, ela não sabia ler, mas uma coisa ela sabia fazer, falar com Jesus. Que benção. Ela sabia falar com Deus. E ela estava sempre orando. Minha avó, ela foi uma pessoa que deixou um legado muito grande pra gente. Meu avô, ele já era mais fechado. Era um homem de Deus, ele era muito sério. Então ele dificilmente se via, ele até rir, né? Ele era bonitão, com os olhos azul, negócio. Caraca. Mas, por que não nasci com olho azul? Caraca. Poxa vida. Mas ele era bonitão, grandão, e ele era muito sério, né? Eu lembro que várias vezes que minha avó ia para a igreja, ela pedia a minha mãe para levar a gente para a igreja. Levava a gente criança, ela carregava a gente para a igreja. E quando a gente chegava lá era muito interessante, né? Chegava lá, eles dobravam o joelho, oravam a Deus, aí a minha avó, ela cobria sua cabeça com lenço, né, com lenço branco, e eles ficavam ali 20 minutos, meia hora de joelho dobrado, orando a Deus. E quando eles terminavam de orar, rapaz, o fogo descia naquele lugar com força. Deus falava com força naquele lugar. Aleluia. E através da fé, cara, da minha avó, do meu avô, né, meu avô não era muito de falar, ele era muito de orar, né, em secreto em Deus, né? E até para falar, assim, para pregar o evangelho, ele era mais pautado, ele era mais na dele, ele segurava mais. A minha avó não, minha avó ela pregava com a vida. Ela não precisava falar de Jesus, era só tu olhar para ela. Testemunho dela. Tu via era a vida dela. na vida dela. Ela era uma pessoa que ela pegava pessoas na rua, levava para casa, tratava, dava banho, dava comida. Caraca. Essa pessoa veio de algum lugar que não tinha condição de voltar para sua casa, ela arrumava o dinheiro para a pessoa voltar para sua família, para sair da sua família. Já ficou pessoas na casa da minha avó 2, 3 meses, dormindo na casa da minha avó, sem ter onde ficar, até conseguir se equilibrar na vida para cuidar da sua vida. E ali naquele tempo ela levava para a igreja, ela falava do amor de Deus, ela tratava. Essa era uma das qualidades que a minha avó tinha. E meu avô nunca retrucou com ela, porque meu avô via como é que ela tinha disponibilidade no reino. E era uma pessoa, rapaz, que a casa dela nunca estava vazia, sempre lotada, não faltava nada, meu irmão. Se tu abrisse a geladeira dela, Varão, eu via mais garrafa de água que outra coisa. Mas não sei de onde saía tanta comida, cara. A gente, rapaz, ela fazia de tarde ela fazia aquelas panquecazinhas e comprava retalho, né? Comprava queijo, vinha com mussarela, vinha com presunto, mortadela. vinha mortadela. Eita, glória. Conheço isso aí. Rapaz, que saudade. Rapaz. Conheço isso. E ela fazia aquilo pra gente, rapaz, na frigideira a gente comia aquilo. E com alegria, né, cara? Imagina a alegria. O ovo que ela fazia pra gente era gostoso, cara. Ela vivia uma vida muito simples, mas tinha sua hortinha que ela cuidava. Rapaz. Tinha um laguinho de peixe que ela cuidava e tal, e estava sempre abençoando vidas. Maneiro, eu nunca cara. vi a minha avó, como diz o ditado, sair da graça com alguma coisa. Eu nunca vi. Minha avó era uma mulher muito carinhosa, muito sábia, sabia falar as coisas, sabia atrair as pessoas para ela com o testemunho de vida dela. Era muito sábia. Que maneiro. E ela foi uma das primeiras pessoas, né, que no decorrer do tempo, quando eu me converti, a primeira pessoa que eu fui contar que eu me converti foi ela. Foi ela. Era referência, A né? primeira pessoa que eu fui foi ela, porque eu entendi que ela dobrava o joelho por nossa vida, ela clamava, ela orava,
Então tudo que veio acontecer estava sendo gerado no reino espiritual. Caraca. Quando a gente ora, é gerado. Deus começa a gerar. Aleluia. E a gente lança a palavra e essa palavra é gerada. Deus cria existência aquilo que não existe. Deus começa a dar existência. É por isso que a gente não pode desistir. É por isso que eu sempre digo que o crente, quando ele deixa de orar, ele deixa de clamar, ele deixa de pedir pela pessoa que ele está pedindo, ele está perdendo a guerra, entregando na mão do adversário. Mas enquanto ele estiver insistindo, e estiver pedindo, estiver orando, meu irmão, não tem como Deus não trabalhar. Exatamente. Não tem como Deus não ir lá, trabalhar naquela vida, através da sua vida, mas o tempo é de Deus. Exatamente. Né? Coração é terra que ninguém entra, só Deus. Só Deus. Só Deus. E Ele sabe a forma que Ele entra. A gente quer entrar na força, né? A gente às vezes está com uma alegria tão grande que a gente quer que as pessoas sintam aquilo que a gente está sentindo. Mas a gente quer puxá-lo naquele momento, naquela hora. Mas o tempo não é nosso, cara. O tempo é de Deus. Então a gente precisa aprender a viver na presença de Deus, sendo testemunho vivo. Sim. Sabe, sendo uma referência para as pessoas. Para as pessoas verdadeiramente olhar e falar, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. A gente precisa disso, irmão. Para isso a gente precisa, debaixo da bondade, da graça, da misericórdia, pedir a Deus, orar, meu irmão, debaixo dessa potente mão, para que Ele nos conduza. Porque se a gente andar sozinho, a gente erra. A gente peca demais, a gente erra demais. Então, se a gente caminhar sozinho, a gente vai se lascar. Mas se a gente caminhar na presença de Deus, meu irmão, deixar o Espírito Santo te conduzir, vai ser uma vida que tu vai ser direcionado para o futuro. Então não tem como tu errar. Não tem como errar o caminho. Não tem. Se deixar direcionando. A porta é estreita, o caminho é apertado, conduz à salvação e poucos são os que entrarão por ela. Então, meu irmão, tu tem que saber qual caminho tu está andando. Se é o largo ou se é o estreito. O estreito é de obediência. O largo, a pessoa vive da forma que ela quer. É isso aí. Não é verdade? É exatamente. Aí ela acha que está indo para um caminho bom, mas está indo para o abismo. É exatamente. Está indo para um final infeliz da sua vida. Porque na realidade, cara, a gente foi criado para ser eterno. Exatamente. E essa eternidade, ela permanece. Exatamente isso aí. O homem é eterno. A sua alma é eterna. Por causa do pecado, é necessário passar pela morte para viver a eternidade. Então, a gente precisa cuidar de quê? Da nossa alma. Da nossa alma. Então, o mais importante é isso aí mesmo. Da nossa alma. É verdade? Meu amigo, e cara, a gente conseguimos entender um pouquinho da tua base aí. Teve o lado dos teus pais, né, que foram pro lado do espiritismo, né, mas sempre teve essa base aí, né, dos seus avós, que sempre manteram firmes, né, os joelhos no chão, sempre orando. Eu creio que eles foram, né, uma base para essa família ficar de pé. Eu tenho certeza que você e a sua família é fruto da oração dos seus avós. Eu quero saber como é que foi o teu encontro com Deus. Como é que foi, aonde que você teve o divisor de águas, o antes e o depois de conhecer o Senhor? Emerson, o meu encontro com Deus, rapaz, foi uma coisa muito louca. Para quem ouve assim, falar, rapaz, que história é essa? E foi surpreendente, foi uma coisa assim que eu fui muito impactado pelo poder de Deus. A gente cresce desalinhado na vida, a gente vive da forma que a gente quer, uma vida desalinhada, e a gente anda do jeito que a gente quer. E eu era uma pessoa, cara, que eu crescia, mas não estabelecia. Eu conseguia coisas, mas não conseguia estabelecer. Tudo saía entre meus dedos. Sempre lutei, sempre trabalhei. Meu pai sempre foi uma referência muito grande para a gente, ensino. Sempre ensinou a gente, deu educação para a gente, para mim e para os meus irmãos. Né? A gente, graças a Deus, a gente nunca entrou em treta, nunca entrou em algo que fosse ilícito. Né? A gente viveu numa comunidade simples, uma comunidade que as pessoas são bem simples, né? E acontecia muita coisa naquela comunidade, mas meu pai sempre orientava a gente não estar se envolvendo com coisas que amanhã a gente podia se arrepender. Então a gente guardava isso no coração. A gente sempre andou com pessoas que fumavam, mas a gente não fumava. A gente andava com pessoas que bebiam, meu irmão, de cair deitado, e a gente não bebia. A gente andou com pessoas que traficavam, que usavam droga, e a gente não traficou e nem usou droga. Sempre quando chegava uma hora da gente experimentar alguma coisa, a gente rapava fora, dava um jeito de sair fora. Glória a Deus. Sempre fui uma pessoa, um jovem, né, na época,
um jovem muito carismático no bairro onde a gente morava, todo mundo conhecia a gente, mas aquele adolescente bem arteiro, sabe? Mas nessa questão, a gente sempre foi muito policiado pelo meu pai, pela minha mãe, orientado por eles, para que a gente não entrasse em caminhos caminhos ilícitos que levariam a gente de repente, a perder até a vida mais cedo, como a gente perdeu muitos amigos. Imagina. Tinham muitos amigos nossos que cresceram com a gente, que brincavam com a gente, que andavam com a gente, e hoje, infelizmente, não estão em nosso meio mais. Partiram, foram assassinados, foram mortos, né? Aconteceu várias coisas, então a gente entende que no meu seio familiar foi assim muito bom. Não posso dizer nada. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que procura dar de tudo pra gente. Então, eu fiquei em casa, morei um período na minha casa, né? Porque a mãe do meu filho tinha engravidado, né? Então, morou um período lá em casa, porque a gente bota o Hugo na frente da carroça, né? Então a gente lasca, né? E papai e mamãe ajudam, né? E meu pai me deixou lá no quartinho lá, morando lá, para me estabilizar. E era até engraçado, né? Que eu dormia na minha cama de solteiro, na época já com a minha esposa. E ela grávida, eu tive que dormir no chão, porque a barriga dela estava tão grande, que eu tive que dormir no chão. Né? Eu trabalhava dentro de cobrador de ônibus, e quando ela ia fazer almoço, ela começava a fazer almoço 9 da manhã. Porque era aqueles fogãozinhos com a boquinha só, um bujãozinho pequenininho, só tinha aquilo. Aí ela fazia um arroz, depois fazia um macarrão, depois fazia um feijão. A mãe começava 9 da manhã para meio-dia tá pronto, o almoço. Né? E a mãe dá aquele meia dúzia de copinho, meia dúzia de pratinho pra gente, aquela coisa toda, enfim. Foi um começo gostoso, um começo bom e tal, e uma vida bem simples, mas abençoada, sabe? E a gente depois saiu dali, alugamos numa casa, e fomos morar numa casa, né, alugada, para a gente ter mais uma privacidade, para a gente conquistar mais coisas. E dali então, rapaz, a minha vida lá foi assim, um tanto conturbada em algumas coisas, né? Pelo fato de a gente não ter uma direção, né? Eu era um cara assim que não tinha problema com bebida, não tinha problema com droga, graças a Deus. Assim, nunca usei droga nenhuma na minha vida, nunca botei droga nenhuma na minha boca. Fumar cigarro tentei uma vez só, dei 2 tragadas, tossi pra caramba. Eu tenho essa amarga pra caramba, eu falei, eu quero isso na minha vida. Né? Falei, não quero isso não. Né? Bebida, rapaz, eu bebia um copo de cerveja, ficava doidão, mano. Parado aí. A minha esposa até brinca, fala que tu devia ser chato pra caramba. Rapaz, eu ficava muito tonto quando eu bebia. Se eu bebesse um pouquinho de vinho, dali a 5 minutos eu já estava trocando perna. Caraca. Ficava tonto, né? O meu sistema imunológico é igual ao da minha mãe. Minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe, se ela botar alguma coisa e eu corto na boca assim, ela ficava tonta. Eu sou igualzinho ela. Falei, graças a Deus. Aí também cortei isso da minha vida, né? Mas a questão de se prostituir, meu irmão, era terrível. Caraca. Era terrível. Então, né, por causa de prostituição, por causa de viver uma vida de prostituição, uma vida desequilibrada, meu irmão. E, né, eu já estava juntado, no casamento não ia dar certo nunca, ela era muito nova também, muito novo, enfim. A gente acabou separando, né, eu era muito arteiro nessa parte. E eu conheci a mãe da minha filha, e a gente casou, conheci ela, a gente casou. Depois de 4 anos juntos, a gente casou. Eu tive uma filha com ela, a Heloísa, né? Minha lindinha. Né? Tive o Diego também abençoado, o primeiro filho, primogênito. E hoje tenho um orgulho muito grande, né, dos meus filhos, né? Do Diego, da Heloísa, né? Da Eduarda, da Sara, da Amanda, da Ana Carolina. Eita glória! Né? Tem 2 enteadas lindas que elas são bênçãos, eu não posso nem tratá-las como enteadas. São bênçãos na minha vida, são pessoas maravilhosas, pessoas que eu sempre me dei muito bem, sempre tive muito respeito por elas respeito por mim, né? Os meus netos, né, são todos pequenininhos, a gente tem 6 netos, a minha esposa, então eles me chamam de vovô, né, todos eles e tal. Mesa cheia, né, Henrique? Família só benção, né, família é benção. Mas eu fiz uma caminhada, sabe, meia arteira lá pra cá, né, a gente vivendo uma vida desregrada, uma vida sem uma direção, irmãos. É uma vida que a gente quer viver da forma que a gente acha que quer viver.
né? E quando a gente vive na presença de Deus, ela é diferente, ela muda. Então eu vivi, 4 anos depois eu casei, e eu lembro que fiquei desempregado, rapaz, uma época, eu precisava estar trabalhando, arrumando emprego, e muitas portas se abriram em Teresópolis para mim, através da vida do meu pai. Muitas portas se abriram. O pessoal falava assim, você é filho do Aldair? Ah, então esse é bom. Aí me botava, por causa dele. Olha só. Entendeu? As pessoas nem me conheciam. Mas quando eu falava, eu sou filho do Aldair, ah, tu é filho do Aldair? Então bota. E tal. E eu fui um das famílias, né, que trabalhei em muitos lugares. Hoje eu tenho experiência em várias áreas de trabalho, graças a Deus, né. Eu puxei mais esse lado do meu pai sempre foi um cara muito dinâmico, meu pai nunca ficou parado, meu pai nunca ficou sem emprego, cara. Rapaz, ele saiu de um emprego, no outro dia já estava em outro, mas ele falava o seguinte, meu irmão, a mina não pode secar, ela tem que pingar de alguma forma. Então, é honesto, tá ganhando dinheirinho honesto, meu irmão, não importa o que tá fazendo, mete couro, seja humilde, não tenha vergonha. Isso. Né? Eu aprendi com meu pai em vender chocolatezinho no sinal, vendi muito chocolatezinho no sinal, aprendi com meu pai, sabe, vender caldo de cana. Né? A gente levava a Kombi com esses enduros de moto, rapaz, aí ele vendia caldo de cana e eu comprava aquelas laranjinhas, né? Aquelas redondinhas, aquelas linhas redondinhas assim, um suquinho que vinha da laranjinha de plástico, não sei se vocês... Eu lembro disso. Época, né, não, eu lembro disso. Eu peguei uma parte disso aí. Que isso, eu não peguei isso não. Rapaz, eu comprava aquela laranjinha, cara, eu vendia muito. Caraca. Eu vendia muito, meu irmão botava tudo no isoporzinho com gelo, fazia o gelo, meu pai me dava o caminho das pedras, rapaz, e eu arrebentava. Que maneiro, cara. Era novo, rapaz, eu tinha 12 anos a fazer isso, vendendo laranjinha. Então muitas portas se abriram para mim através da vida dele. Inclusive eu fui para um restaurante, e cheguei nesse restaurante, perguntei ao patrão lá, se ele estava precisando de botar um funcionário, ele estava precisando de um garçom. Eu trabalhei de garçom muitos anos, até hoje eu não faço trabalhos ainda, nem mais trabalho por minha conta. Aí ele falou assim, a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte, ele falou assim, mas quem é teu pai? Eu falei que ele conhecia meu pai. Eu falei, meu pai é o Aldair. Poxa, teu pai é o Aldair, cara? Cara, que bacana, que legal, teu pai é meu amigão e tal. Ele falou, tem sim, cara, tem uma vaga aí, vem fazer um teste aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a fé que você professa? Eu já não estava mais no espiritismo, mas eu gostava, eu estava indo com eles lá, eu ficava lá frequentando com eles. Eu falei, eu sou católico, não frequentava nada. Né? Eu falava, sou católico, falei que eu sou católico. Ele riu, tá? Já conheci meu pai e tal, já conhecia bem o meu pai, trabalhava muitos anos junto. E eu fui trabalhar naquele restaurante, um restaurante cristão, um restaurante evangélico, né? Um ambiente assim, bem diferente. Né? A gente chegando naquele ambiente, era louvor de manhã, o patrão chegava, a primeira coisa que ele fazia era botar a bolsinha dele em cima do caixa e ir pro banheiro orar. O dia inteiro fazer a oração dele, para Deus dar um dia abençoado. Rapaz. Né? E quando a gente ia começar o trabalho, às vezes a gente se juntava, ele juntava a gente para ele orar por aquele dia, para meu Deus abençoar todos aqueles que estavam ali comendo no restaurante, fosse poderosamente abençoado, a vida deles é nossa e tal. Eu achava aquilo interessante, né? E ouvindo louvor o dia todo, aí acostumado a ouvir aqueles pagodão, né? Ouvir aqueles monte de música, né, aleatória e tal, era pagode, era Chitãozinho Chororó, né? Eu gostava muito de ouvir sertanejo, aquela coisa toda, né, misturada, né? E lá eu comecei a ouvir uma coisa diferente, né? O interessante é que quando você está no âmbito e chama a presença de Deus, e ora ao Senhor, a atmosfera muda, é diferente. Verdade. Eu senti uma diferença naquele lugar. Eu fiquei ali, trabalhei ali, fiquei 5 anos e 3 meses com eles trabalhando ali. Mas nesse período que eu estava trabalhando, aí ele chegou e um dia ele chegou e falou comigo assim, Henrique, olha só, eu faço um culto na minha casa. Eu já estava com 24 anos. Eu faço um culto na minha casa. E uma vez por mês a gente faz um culto lá em casa. Eu gostaria de te convidar para você ir no culto lá em casa. Eu falei, não, eu vou sim. O dia que der eu vou. Se eu me avisa num dia aqui, eu me organizo para ir sim. E eu lembro que ele chamou, rapaz, para ir no dia. Aí eu falei em casa com a mulher, falei assim, não vou nada, não vou em culto nada. E,
o cara quer me levar pra igreja e tal, olha só, irmãos, eu não fui não, naquele dia eu não fui no culto. E no outro dia que eu cheguei no trabalho, eu falei, rapaz, tava te esperando lá, você não foi? Eu falei, rapaz, não deu pra ir não, rapaz, eu entrevista e tal, não sei o quê, mas deixa pra próxima. Eu falei, então tá bom, então a próxima eu te lembro, eu te aviso. E rapaz, e passou, cara, aí passou o mês, quando passou o mês, ele chegou pra mim e falou assim, Henrique, olha, o culto nem casa sábado e tal. Eu falei, tá bom, seus filhos, tá bom. Eu falei, rapaz, e agora o que eu faço, rapaz? E aquele dia eu levantei, rapaz, algumas coisas aconteceram e eu acabei mudando de trajetória, né? Porque quando eu tinha 18 anos eu fiz academia, então conheci bastante pessoas na academia, a gente fazia boxe tailandês, treinava, né, numa comunidade, então tinha muitos amigos. E então um dos professores me ligou aquele dia, dizendo que estava abrindo uma academia no colégio, perto da minha casa, onde eu morava. E a academia funcionar ali e tal, não sei o que era pra mim lá ajudar eles e tal, aquela coisa toda. Eu fiquei todo empolgado, né? Falei, rapaz, vou voltar de novo. Voltar ativa de novo. E eu fui todo bobo, né? Que era o dia do culto. Não vou no culto nada, fui no vou na culto academia. Foi pra academia. Fui pra academia. Rapaz, quando eu cheguei na academia lá, rapaz, eles começaram a fazer o treinamento de aquecimento, né, e tal. Aí daqui a pouco fizeram o Gil, né, que é a luta de um com o outro e tal, aquela coisa toda, uma luta bem leve e tal. Rapaz, os caras se desentenderam, Meu Deus. Os caras saíram no tapa, os caras quebraram as cadeiras no colégio, mas o negócio ficou feio, irmão. Que isso, cara? Aí Jesus, rapaz, a diretora do colégio puxou os caras no primeiro dia. Na inauguração. Na inauguração, eles falaram, não dá mais. Funcionou um dia. Não dá mais, não dá mais pra ficar aí e tal, não deu um fuzuê lá, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Caraca, e tu tava lá. Eu tava, rapaz, eu falei, meu Deus, rapaz, eu peguei e fui embora. Eu falei, cara, que troço doido. Troço nem abriu, já acabou. Né? Primeiro dia que abriu, já acabou. E, rapaz, eu fui, cara. E no outro dia eu cheguei lá, o homem me cobrou de novo. Rapaz, tava te esperando, você não foi, varão? Eu falei, seu Cibílio, eu tive um imprevisto, não deu pra mim e tal. Ele falou, você é uma próxima, a gente te lembra. Eu falei, então tá bom. Esse não desistiu não, hein? Aí eu falei, rapaz, eu vou ter que ir, rapaz, não vai ter jeito. pra agradar esse homem, né? Eu vou ter que ir lá correndo, botar a carinha lá e sair fora, né? Mas eu tenho que ir, cara, porque depois eu trabalho com ele me trata tão bem e tal, a família é tão abençoada. E, rapaz, e quando voltou assim, rapaz, uma semana pro culto acontecer, a esposa dele chegou e falou, Henrique, você já almoçou? Eu falei, não, senhora. Ela falou, então pega seu almoço e senta comigo aqui, vamos almoçar comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o almoço, sentei com ela. Com refrigerante, ela botou pra mim lá, e ela ficou batendo papo comigo. Ela falou assim, Henrique, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, por não, dona Celina? Aí ela falou assim comigo, ela falou assim, meu filho, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho com você. Eu falei, aquela coisa de deboche, eu olhando pra cara dela, mas por dentro tava sem acreditar. Que sonho é esse? É só pra mim ir no culto. Aí eu pensei, mano, eu falei, rapaz, ela tá querendo me engambelar só pra mim ir no culto, entendeu? Aí, rapaz, ela pegou e falou comigo, eu tive um sonho com você. Eu tive um sonho com você no culto. Quando ela falando no culto, eu falei, tá aí, ó. Já tá me enrolando pra me levar pro culto. Eu pensando, né, olhando pra ela assim, ela falou, eu tive um sonho com você no culto. Eu falei, Ela falou assim, eu tive um sonho com você que Deus, ele faz uma coisa muito forte contigo. Deus, ele te pegava de uma forma inexplicável, que você não ia entender nada. E ele ia fazer uma coisa extraordinária contigo. Foi tão forte o sonho, que ela falou assim, você estava assim, chorando, deitado, chorando no chão, e rapaz, você não conseguia se conter, meu. Você levantou chorando muito, ninguém conseguia falar contigo e tal, e de repente você abraçou o irmão, o Mundarli. O Mundarli estava na tua frente, tu deu um abraço nele, chorou, de molhar a roupa do homem, mas chorou muito. E eu olhei pra cara dela pensando, essa mulher tá doida. Eu falei que eu chorava pra agarrado no homem lá, não vou, né? Com ele, né? Eu olhei pra ela e falei, não, que bom, que bacana e tal. E, rapaz, ela falou aquilo pra mim, rapaz, e aquilo ficou martelando na minha cabeça, aquele sonho. Eu falei, meu Deus do céu, olha só. E ela não é de falar, ela não é de conversar assim. E ela me chamou e conversou comigo. E esse Mundarli, ele era muito carinhoso, cara. Ele chegava lá, rapaz, ele sempre tirava uma horazinha pra me dar um abraço, pra falar comigo. E uma palavra que ficou gravada no meu coração,
foi que ele e outras pessoas, amigos meus hoje de ministério, né, falavam comigo assim: Jesus já tocou no teu coração? Aí eu falava: negócio é esse tocar coração, rapaz. Não, deixa Jesus tocar no teu coração. A palavra era essa: deixa Jesus tocar no teu coração. E o pastor Fábio falou isso comigo uma vez me evangelizando na rua. Uma vez a irmã Isabelzinha, missionária, também me parou também e falou isso comigo também: se Jesus já tinha tocado no meu coração, era para me deixar ele tocar no meu coração. Eu falei: mas que negócio é esse tocar no coração? E quando ela falou desse sonho, ela falava de um toque. Deus te tocava de uma forma tão especial que você ia ficar impactado. Eu falei: meu Deus do céu, eu fiquei pensativo com isso, cara. Aí chegou no dia do culto, belo dia do culto. Um morro, meu irmão, uma subida forte. Pensa na subida forte. Vila Muquita, você já conhece que subida forte. E o horário do culto não era o horário do ônibus. Eu não tinha marcado com ninguém. Eu peguei e fui, né? Subi aquele morro. Meu Deus do céu. Subi o morro, foi eu, a mãe da minha filha. E ela pequenininha, meu filho estava com uns 7 anos mais ou menos de idade. E nós 4. Eu falei com eles: ó, a gente vai chegar, vamos assistir lá o culto lá e vamos meter o pé. Não ficava não, tá tranquilo. E fomos pro culto. Quando a gente chegou no culto, tava aquele culto assim, cheio de gente, lotado. Eu olhei e falei: rapaz, mas quanta gente, meu Deus do céu. Tinha mais de 100, mano. Isso, cara. Tinha gente pra caramba, não tinha uma cadeira vazia. Aí eu olhei assim, para trás, eu falei: vou ficar atrás. Aí atrás tinha umas fileiras de cadeira ali. Peguei e corri e sentei. Porque a gente, quando a gente vai na igreja, a convite de alguém, porque na verdade quem nos convida é o Espírito Santo de Deus, a gente quer se esconder. Primeira coisa que a gente pensa é se esconder. É isso aí. Então o que eu pensei? Eu falei: eu vou sentar aqui atrás, tá todo mundo na minha frente mesmo, vou nem precisar ninguém olhar vai me ver. Tô escondidinho aqui. Eu peguei e sentei lá atrás. Quando eu sentei lá atrás, né, acabaram de cantar um louvor, aí o dono da casa falou assim: o Henrique veio? Não, o Henrique chegou. Falou assim: então Henrique, por favor, vem cá. Pois não, senhor Subide. O seu lugarzinho está aqui na frente. Aqui. Você separou 4 lugares para mim na frente de tudo. Não teve pra onde correr, né? Das cadeiras de frente para o pastor. Eu fui na tremedeira e eu falei: rapaz, mas esse cara vai botar lá na frente. Eu fui e sentei lá na frente, fiquei lá atento lá e tal. E eu lembro que eu cheguei lá e estava cantando louvor. Eu estava ouvindo aquele louvor, foi até o Marcelo Fera, um grande amigo meu, né? E ele estava cantando esse louvor, eu nem sabia que ele tocava violão. Rapaz, o cara era bom. Dedilhava com, rapaz, harmonia, meu. O cara botou harmonia nos dedos. Ele pegou, começou a dedilhar aquilo com harmonia. Começou a cantar aquele louvor. Quanto tempo eu esperei. Não foi quanto eu esperei, oh meu Deus do céu. Eu vou lembrar aqui, depois eu vou falar o louvor, mas, cara, que louvor bacana. Como é que era o louvor? Eu vou lembrar, depois eu vou lembrar do louvor. Mas que louvor gostoso, bacana. Depois ele parou de louvar, né? E aquilo entrou, irmão, diferente. Não entrou igual eu estava acostumado a ouvir músicas, não. A música que eu estava acostumado a ouvir, estava acostumado a curtir ela, dançar ela, aquela coisa toda. Mas ali foi diferente, ali foi, sabe, foi uma coisa gostosa, bateu gostoso assim no peito. Eu falei: poxa, que bacana. Aí foi 2 meninas cantar, 2 meninas louvar a Deus. Elas eram filhas do pastor, que era de árvore, que era inglês, né? Elas foram louvar a Deus, 2 meninas pequenininhas. Rapaz, um vozeirão, um louvor gostoso. Que louvor, meu irmão. Que benção. Eu fiquei ouvindo aquilo assim, eu pensando comigo: cara, que coisa boa, que coisa gostosa. Aquilo entrava suave no ouvido. Aí eu, depois que acabou o louvor, né, o pastor pregou e começou a ministrar a palavra. Quando ele começa a ministrar a palavra, ele começou a ministrar a palavra, começou a olhar para mim. Ele era a estatura bem pequenininha, bem baixinho ele, cara, né? Pastor Walter, grande homem de Deus. E aquele homem cheio de Deus, ele começou a olhar para mim, começou a pregar a palavra. Ele começou a apontar o dedo para mim: e eis que te digo e tal. Eu não estava entendendo nada. E o cara começou a falar um negócio. Ele começou a falar umas coisas que acontecia comigo dentro de casa. Eu olhei para a mulher assim: ele está contando minha vida para os outros? Ela falou assim: eu não conheço esse homem, como é que eu vou contar a tua vida para os outros? Eu falei: não é possível. O cara começou, rapaz, Deus começou a usar a boca dele e revelando tudo o que acontecia comigo,
dentro de casa, no trabalho, né? Aquele dia, o que tinha acontecido comigo naquela tarde, que ele começou a falar ali, rapaz, eu fui ficando assim nervoso, irmão, olhando pra cara do cara, eu falei, rapaz, no final eu vou perguntar a esse cara, pô, meu pai é tu, meu irmão, tá me investigando, então não é possível. Eu vendo ele falar aquelas coisas comigo, ele pregando a palavra de Deus ali, e eu fiquei tão nervoso, irmão, que eu não sei nem o que ele pregou. Se tu perguntar o que ele falou na pregação, eu nem sei, mas o que ele falava de mim eu sabia. Eu comecei a ficar atento no que ele falava para mim. Eu falei, meu Deus do céu. E acabou aquela pregação, irmãos, e ele foi cantar um louvor. Ele falou assim, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Quando ele falou, vamos louvar a Deus, ele falou assim, alguém tem uma Bíblia com um cantor cristão? Uma harpa cristã? Aí a irmã tem, pastor, então traz aqui, por favor. Aí trouxe, deu para ele. Ele abriu no louvor, né, a harpa cristã número 15, né, e olhou para mim assim e falou assim, dá essa Bíblia para esse rapaz aqui. Ele vai acompanhar o louvor para a gente. Eu olhei para ele e falei, sem louvar não, rapaz, sem cantar não. Primeira vez que eu tô aqui, moço. Ele falou assim, não, acompanha a gente aí, você pode acompanhar a gente aí e tal. Né, ele cantou aquele louvor. Fui na cruz, foi um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Coisa linda. Fui ali pela fé, e os meus olhos abriu, e agora me encontra em sua luz. Irmão, eles começaram a louvar, me deu aquela palavra. Quando eu peguei, rapaz, a Bíblia, irmão, eu bati o olho assim, eu comecei a olhar a Bíblia, comecei a ver ela balançar, irmão. A letra subia, a letra descia, a letra ia para a direita, a letra ia para a esquerda, e eu comecei a segurar a Bíblia na perna, irmão, olhei para a mulher, falei, nem vi Bíblia, eu tô doidão, não é possível. Ela falou, tá ficando maluco, por que tá botando a Bíblia na perna? Eu falei, porque eu não tô conseguindo ver, a Bíblia tá mexendo, eu falei, não tem nada mexendo aí não. E eu literalmente estava vendo, irmão, a letra subindo, descendo, indo para a direita, indo para a esquerda, e a palavra de Deus começou a balançar na minha frente, irmão, eu não consegui enxergar, e ver o que estava escrito. E eu me aborreci aquele, irmão, fechei a Bíblia. Fechei aquela Bíblia, botei no banco do lado assim e tal. Enquanto eles estavam louvando, né? Eu peguei, botei a mão no rosto assim e fechei os olhos. Quando eu fecho os olhos, eu senti uma pessoa botando a mão no meu ombro. Ela botou a mão no meu ombro e me trouxe uma sensação de paz, mas de apavoramento. Porque eu fiquei apavorado, irmão. Eu olhei, abri o olho, não vi ninguém. A mulher segurando minha filha no colo, meu filho do lado. Não tinha ninguém do meu lado direito. Né? Aqui do lado direito não tinha ninguém ali do meu lado, ali, pelo menos na cadeira, sentado perto de mim. E eu fechava o olho e vinha aquela mão assim, aquela mão botava em cima de mim, irmão, me balançava, irmão. Me deu uma sacudida. Eu fiquei assustado, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nada. Falei, tá doido. Aí fechei o olho de novo, irmão. E eu senti de novo, botando a mão e me balançando. Eu parei um minuto, irmãos, e pensei assim, o que está acontecendo? Quem que está me tocando aqui? Aí eu falei assim, se é você, Jesus, dos crentes, eu não te conheço. Nunca te vi e não te conheço. Eu falei assim, se é você que está me balançando aqui, me botando a mão aqui, os crentes sempre me perguntam, Jesus já tocou no teu coração? Eu falei assim, se o Senhor tocar no meu coração e me mostrar, eu ver o Senhor tocar no meu coração, eu vou crer que tu existes, tu é Deus. Agora se eu não ver, eu não vou crer não. Agora se o Senhor tocar, hoje mesmo, eu entrego minha vida para o Senhor. Irmão, quando eu falei isso, literalmente quando eu falei isso, eu abri os olhos no culto, o pastor louvando a Deus. Eu olhei para cima, irmão, a laje, ela saiu da minha frente. Uma casa grande, com uma garagem grande, uma laje grandona, irmão. A laje sumiu, meu irmão, fez assim, ó. E agora? Eu olhei pro céu e eu vi, cara, as estrelas no céu. Que isso. Eu vi o céu estrelado. Debaixo da laje, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, agora eu tô doido mesmo. Não é possível. Eu comecei a ficar ali com a cena de um jeito estranho, o pessoal olhar para mim, olhar para cima, eu falei, o que está acontecendo? E olhar aquelas estrelas, meu irmão, no céu, a noite bonita, uma noite linda, aí daqui a pouco eu vejo um clarão, meu irmão, eu vejo uma luz assim, forte, né, pequenininha perto da estrela, e de repente aquela luz foi crescendo, foi tomando forma mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, e ela, cara, ela veio com muita força, meu irmão. Quando ela começou a vir, que eu comecei a ver ela vindo, se mexendo,
veio uma voz no meu ouvido assim, mete o pé daí, rapaz, rapa fora, vai morrer aí, sai fora. E eu querendo correr, meu irmão, eu ia sair batido, eu ia sair batido, eu ia mirar aquela porta e ia correr muito, mano. Rapaz, quando eu virei pro lado assim, o pé não obedecia, irmão. Eu querendo correr, o pé colado, grudado no chão. Eu não consegui tirar meu pé do chão, o pé ficou agarrado e eu me balançando, querendo sair, não conseguia. E olhando para aquilo, não entendendo nada, falando, meu Deus, o que está acontecendo? Eu só pensava, o que está acontecendo? E aquilo veio descendo, irmão, veio descendo, e passou assim, ó. Passou por dentro da laje assim, ó. Passou por trás do pastor, onde o pastor estava ministrando a palavra. Passou do lado do pastor, o pastor estava ministrando a palavra, aquela bola desceu do lado dele assim, passou do lado direito dele, meu irmão, uma vez um foguete pro meu lado. Quando ela veio com um foguete, Marlon, eu dei um grito, meu irmão. Eu olhei para aquilo assim, eu falei, morri, meu irmão, Deus me matou. Já era. Eu dei um grito, eu fiz, ui, quando eu fiz o ar, aquilo foi no meu peito e pum, meu irmão. Eu levantei os pés para cima, eu caí uns 5 metros para trás. Eu voei no alto assim, as cadeiras abriu, eu caí no meio deitado, no meio do chão, meu irmão. Os crentes abriram o meio assim, eu caí deitado. Quando eu bati no chão, eu caí deitado, veio aquela vergonha na hora de cair deitado no chão. Eu abri o olho assim na hora de cair no chão, irmão. Eu levantei correndo. Quando eu levanto correndo assim, a minha voz não saía mais. Quando eu levanto correndo, olho para trás assim, eu vejo meu corpo deitado, meu irmão. Cara. Meu corpo deitado. Quando eu vi meu corpo deitado, eu pensei, Deus me matou. Eu falei, pensei, Deus me matou. Eu olhei para frente, irmão, eu já não estava mais na terra. Eu estava num lugar que não tem explicação, irmão. Deus me levou a um lugar que não tinha chão para pisar, mas eu estava pisando em alguma coisa. E quando eu olhei para frente assim, eu vi uma glória, uma bola de glória, uma glória tremenda na minha frente. Eu não conseguia ficar olhando, eu estava com a mão no rosto, porque eu não conseguia ficar olhando para aquela luz muito forte, uma glória muito forte. Mas eu vi um homem andando ali. Uau. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória. Eu vi um homem, irmão, andando ali, andando atrás daquela glória. Meu E aquele Deus. homem andava para lá e andava para cá, e ele olhou para mim e falou comigo assim, olha para os teus pés, estou te limpando. E quando ele falou, olha para os teus pés, estou te limpando, meu irmão, eu não vi o rosto dele, mas eu vi a sombra dele assim, atrás daquela glória, aquela glória linda. E eu olhei para baixo, quando eu olhei para baixo assim, eu me vi por dentro, Marlon. Eu consegui me ver por dentro. Eu via meu osso da perna, eu via meus ossos da perna, a carne sumiu, meu irmão, entrei para dentro de mim. Troço estranho, irmão, eu olhei assim, o que está acontecendo? E quando eu olho para o meu pé, começou a clarear uma luz nos meus 2 pés. E aquela glória ia subindo nas minhas pernas, e ele falava assim, estou te limpando. Aleluia. Meu Deus. E eu não vi, irmão, eu senti os demônios saindo do meu corpo. Eu senti os demônios saindo correndo, meu irmão, do meu corpo. Eu vi a sombra saindo do meu corpo correndo. E aquela luz subindo, irmão. Aquela luz veio subindo, veio subindo, veio subindo. Eu não conseguia falar, mas eu estava ali apavorado. Eu falei, o que está acontecendo? Eu fui olhando, e quando chegou assim na altura do peito, meu irmão, eu contemplei para a glória de Deus o meu coração, meu irmão. Eu Aleluia. vi o meu coração bater na minha frente, irmão. Quando eu vi o meu coração bater na minha frente, eu vi aquela mão entrando, aquela mão grande, irmão, entrando assim, ela entrou bem devagar, irmão. Meu Deus. Aquela mãozona assim, grande, e ele veio assim e tocou com a ponta do dedo assim, ó, no meu coração. Aleluia. Quando ele fez com a ponta do dedo no meu coração, irmãos, eu abri os olhos, eu estava deitado no chão me debatendo. Os crentes saem demônio, e eu me debatendo, eu gritando, eu chorando, meu irmão, eu chorando, quando eu estava chorando, me levantava do chão. Meu Deus. Quando me levantava do chão, meu irmão, eu chorava, meu irmão, eu chorava absurdo. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu chorava tanto que eu engasgava. O choro me fazia engasgar e eu não conseguia respirar, porque eu queria falar e chorar, e não conseguia. E eu ficava entupido com aquilo. E quando eu levanto, irmãos, que eu olho para frente, quem que eu vejo? Irmão Darley. Eu vejo aquele homem, ele largou o violão pro lado, irmão. Ele veio em minha direção, me deu um abraço e falou comigo assim, seja bem-vindo à família de Cristo. Uau. Meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, cara. Eu molhei a roupa daquele homem toda de chorar. Olha o sonho aí, ó. Chorei de fazer roda de choro na roupa daquele homem. Rapaz. Aí eu lembrei do sonho. Eu falei, verdadeiramente o sonho que Deus deu para ela foi exatamente o que aconteceu. Meu Deus. Deus me arrebatou, meu irmão. Meu Deus. Eu não fiz
Eu não desafiei a Deus, eu fiz um desafio a Deus, uma coisa que eu não conhecia, que eu não tinha ciência, eu não sabia. Eu pedi o impossível a Deus sem ter noção de que Ele ia fazer. E Ele fez, irmão. Meu Deus. Ele fez. Deus é poderoso, irmão. Amém. Deus é tremendo. Rapaz. Deus é tremendo. Por isso é que Ele está sentado em um alto sublime trono. E a Bíblia diz que os anjos voam à volta dele e declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, meu irmão. Aleluia. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Rapaz. Porque quem manda é Ele, meu irmão. Quem manda é Ele, quem está no trono é Ele, quem tem a coroa é Ele, meu irmão. Quem tem todo o poder sobre Ele, sobre as mãos dele é Ele. E naquele momento eu nunca ia imaginar que Deus ia fazer aquilo comigo. Meu Deus. Eu falei assim porque eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Ele literalmente tocou no meu coração. Ele literalmente me mostrou por dentro, me mostrou o quanto eu estava sujo perante Ele. E Ele veio me limpando, irmão. E Ele toca no meu coração. E eu venho à terra de novo, irmãos. Eu abri os olhos, acho que eu estava demoniado naquele chão. Eu estava expulsando demônio de mim ali, irmão. Enquanto isso, Deus estava tratando comigo. Que eu vou te falar, irmãos, olha. Meu Deus. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, irmão. Na minha vida. Eu saí dali, mano. Eu saí dali flutuando, meu irmão. Eu saí empaquetado. Imagino. Eu saí dali embananado, irmãos. Rapaz, eu queria contar para todo mundo, irmão. Eu não queria ficar de boca fechada. Eu fiquei tão feliz no culto que ele tinha saído tarde da casa dos irmãos. E eles felizes, rindo, brincando. Feliz que tinha acontecido aquilo que Deus tinha feito, aquele trago, aquele pacto no meu coração. E eu lembro que a irmã chegou para mim e falou comigo assim, eu não entendia nada. Ela falou, irmão, quando você sentir uma sensação ruim, algo ruim chegando perto de você, fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória eu falei Deus. com a irmã, amém, irmã. E era a irmã que me evangelizava, e ela estava lá. Era a irmã que falava, Jesus já tocou no teu coração, deixa ele tocar no teu coração. E ela estava lá, irmão, para a glória de Aleluia. Deus. Missionária Isabelzinha, mulher Deus é de perfeito. Deus, irmão, Rapaz. mulher usada poderosamente pelo Senhor. Hoje está fazendo missão lá pro lado de BH, né, irmão? Fui para lá, para onde Deus mandou ela e está fazendo a obra de Deus lá, mulher de Deus, abençoada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui para casa, irmão, maravilhado. Eu cheguei em casa, eu queria contar para todo mundo. A mulher estava mandando até ficar quieto, calado, porque eu já queria parar de falar, irmão. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu lembro que naquela primeira noite que fui dormir, foi uma noite assim gloriosa e assustadora, porque eu dobrei o joelho na beirada da minha cama e falei, Deus, eu não sei orar, não sei fazer nada, mas eu estou aqui, obrigado e tal, e agradecendo a Deus. Eu fui dormir aquele dia, aquela noite. E naquela noite que eu fui dormir, irmãos, pela madrugada, eu senti assim a minha respiração tapada, eu não conseguia respirar. E pelo fato de não estar conseguindo respirar, eu regalei o olho e acordei assustado. E quando eu acordei assustado, eu vi uma sombra negra, irmão, preta em cima de mim. Um demônio, ele agarrou o meu pescoço. E ele batia com o meu pescoço na cama, dizendo, eu vou te matar. Eu vou te matar. E aquela sombra em cima de mim, agarrada no meu pescoço, irmãos, eu não tinha reação para nada. Eu não conseguia gritar, não conseguia falar. E eu lembrei do que a irmã falou comigo. Eu lembrei daquela palavra. Eu fiz uma força, irmão, eu fiz uma força. E eu consegui falar bem baixinho, porque a voz saiu bem baixinha. Mas eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E na hora que eu falei, o sangue de Jesus tem poder, rapaz, aquela sombra, ela diminuiu, ela ficou pequena assim na minha frente, assim, passou pelo buraco da janela, irmãos. E saiu do meu quarto. Eu levantei assustado, irmão, acendi a luz da casa toda, acendi a luz da sala, da cozinha, do banheiro, do lado de fora, irmão. Eu amanheci com a luz acesa, com medo, irmão. Falei, meu Deus, não quero ver sombra mais. O que aconteceu? E dali, irmão, pra frente, eu comecei a entender como o reino espiritual existe, irmão. Como o reino espiritual gira com força. Como acontece coisas no reino espiritual que a gente não consegue ver. Mas a gente consegue sentir. Por misericórdia, Deus mostra algumas coisas ainda. Por graça, bondade e misericórdia aos seus servos ainda. Coisas que acontecem no reino espiritual. Mas o reino espiritual é real. Ele acontece, ele é vivo. Então a gente precisa ter muito cuidado com o reino espiritual. Verdade. Né? A gente precisa ter cuidado com as palavras que a gente declara. Com as coisas que a gente fala. Entendeu? Porque o reino espiritual, o inimigo também, ele rouba palavras. Ele usa daquela palavra que a pessoa está usando para ir contra a vida daquela pessoa.
E a derrota que aquela pessoa tá lançando, irmão, vai ser naquela derrota que ela vai cair. Tá entendendo? Por quê? Porque o inimigo ele é sujo. Mas quando a gente começa a entender o reino espiritual, a gente começa a declarar, mano, bênção. Verdade. A gente começa a declarar o poder de Deus. Verdade. A gente começa a declarar a presença do Senhor sobre a nossa vida. Né? Eu hoje não saio de casa sem dobrar meu joelho e orar, irmão. Se eu esquecer, eu volto de onde eu estou, oro. Amém. Às vezes, o que já aconteceu, eu esqueci, eu estou dentro do carro. Falo, aqui mesmo, Senhor. Lá dentro do carro de sair eu oro, mas eu vou de orar em casa. Eu tenho óleo ungido lá, eu pego o óleo, boto na mão, irmão, passa na minha cabeça. Amém. Dobro meu joelho e falo com Deus, irmão. Sabe por quê? Porque a minha e a tua vida, a nossa vida pertence ao Senhor. Amém. A nossa vida tem dono. Amém. E quando a gente coloca na mão de Deus, meu irmão, pede a Ele, Ele faz. Se você pedir a Deus para caminhar contigo, Ele vai caminhar. Mas se tu não pedir, Ele não vai caminhar. Isso aí. Mas tu falar, Senhor, vai comigo. Vai no meu trabalho, né? Hoje eu trabalho, né? Hoje eu trabalho com moto também na rua, então eu falo, Senhor, toma a direção dessa moto, Senhor. Me livra Amém, do Jesus. homem sanguinado, da bala perdida. Me livra do inimigo, me deixa invisível aos olhos do inimigo. Que o inimigo, quando me olhar, ele não me enxergue, eu seja invisível aos olhos dele. Me dê livramento, Senhor, nessa estrada, em nome de Jesus. Irmãos, os sustos que eu tenho tomado são muitos, mas todos o Senhor tem livrado. Amém. Glória Você vê que é livramento de Deus, Deus está cuidando, porque se Deus não cuidar da nossa vida, ninguém cuida. Então, meu irmão, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E de lá para cá, o ministério da gente vem se consolidando com o tempo. Com o tempo a gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai buscando o Senhor com mais seriedade, porque, né, na verdade é aquilo que eu falei no começo aqui. Você tem que ter amigos para andar contigo. Você tem que ter pessoas para caminhar contigo, para te ajudar, né, para te ajudar a crescer no reino espiritual, né, para te ajudar a você ter uma maturidade no reino espiritual. Porque a pessoa sem maturidade, irmãos, ela facilmente vai ser enganada. O adversário vai enganar ela, vai desfocar ela vai deixar as coisas do Senhor. E vai voltar atrás. Mas quando a gente começa a ter uma maturidade na presença de Deus, a gente começa a entender que a gente não pode deixar de caminhar na presença do Senhor, debaixo dessa potente mão de Deus, não. Aconteça o que acontecer na vida da gente, a gente precisa avançar. É o que eu e o Marlon aqui, a gente estava conversando. Verdade. A gente luta pela salvação. A gente está na igreja para quê? Para ser salvo, irmão. Hipocrisia daquele que falar que não é. Porque o cara está na igreja, o cara entregou a vida para Jesus, porque ele está amando Jesus, glória a Deus. Mas a prioridade do nosso coração que a gente pensa é, Senhor, eu quero morar contigo na glória. Eu quero ser salvo. Né? Eu quero encontrar contigo na glória. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomar a força. Isso aí. Então se a gente não tomar o reino de Deus à força, a gente perde ele. Então a gente tem que lutar todo dia. Aí tem que batalhar todos os dias para a gente estar na presença de Deus, para a gente permanecer na presença de Deus e para naquele grande dia também a gente entrar no reino de Deus. Amém. Que assim seja. Porque é isso que a gente luta. A gente luta, caminha para a gente ser salvo. Mas pelo fato da gente ter tido encontro com Deus e estar com o nome escrito no livro da vida, glória a Deus, sabe? E estar na presença de Deus, a gente quer o quê? Que pessoas tenham um encontro com Deus que a gente Isso aí. Isso aí. É isso aí. Então o que eu entendo, meu irmão, que Lucas 1:37 diz que nada é impossível para o nosso Deus. Meu irmão, não há impossível para o nosso Deus. Amém. Não há impossível, não há dificuldade, meu irmão. Não há barreira que Deus não possa quebrar. Não há muralhas que Ele não possa derrubar, meu irmão. Não há, sabe, potestades malignas que Ele não pode jogar por terra, irmão. Não há. Amém. Para Deus não há impossível. Amém. Né? Muitas vezes a pessoa passa muitas aflições, muitas lutas, muitas pelejas, muitas batalhas, porque ele tenta, na mente dele, eu entendo até que ele limita as coisas de Deus. Às vezes a gente limita Deus, o tamanho de Deus na nossa vida, a gente não pode limitar. Aonde você clamar, meu irmão, Ele vai te ouvir. Aonde você clamar o Senhor, Ele vai te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Ele manda Jonas ir para Nínive. Jonas vai para Tarsis. Jonas pega um navio para Tarsis. Jonas desce ao porão do navio. Jonas dorme um profundo sono. É o que está acontecendo. Tem muita gente dormindo um profundo sono. Está dormindo, tem que acordar, meu irmão. Tem que despertar. Né? Aí Jonas entende que por causa dele, por causa da desobediência dele, aqueles homens iam morrer todos. E Jonas faz o que eu faço. E o capitão fala, o que eu faço contigo? Me joga no mar que tudo vai dar certo. Quando joga Jonas no mar, o mar se acalma, porque aquela tempestade era por causa de Jonas. Aí Jonas é engolido pelo grande peixe.
é levado ao abismo do inferno, no fundo do mar, e do abismo do inferno Jonas clama. Do abismo do inferno Jonas ora ao Senhor. Do abismo do inferno Jonas se alinha com Deus. E Deus ouve a oração de Jonas. Deus leva Jonas onde que Jonas tinha que ir. E Jonas entrega o recado de Deus para quem tinha que entregar. Olha só. Sobre isso. Está entendendo? Aí se pergunta, Jonas estava orando naquele momento, e a Bíblia diz que é onde tem 2 ou 3 reunidos meu nome, ali eu farei presente. Mas espera aí, Jonas estava lá com 2, com 3, como nós estamos aqui? Não. Jonas estava sozinho. Mas porém, Jonas estava com a presença do Espírito Santo e estava com o anjo do Senhor ao seu redor. Aleluia. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que tem nos livros. Jonas temia Deus, o anjo estava ali. E Jonas clamava a Deus, o Espírito Santo estava ali. Então a presença de Deus se faz real. Então não tem um impossível. Se uma pessoa estiver sozinha em algum lugar clamando a Deus, Deus vai ouvir a oração. Aleluia. Deus vai encontrar essa pessoa. Deus vai mudar a história dessa pessoa. O que a gente precisa entender é: abre o coração. Deixa Deus mudar a história. Deixa Deus virar o cativeiro. Deixa Deus fazer a obra que é preciso ser feita na nossa vida para a glória do nome santo dele. Aleluia. Então, meu irmão, é uma vida que é transformadora. Deus muda. Se eu fosse contar, rapaz, nós ia ficar aqui até amanhecer o dia, Vambora. contando história do que Deus fez na vida da gente. Falando do amor de Deus, que é muito Mas eu bom. entendo que para tudo Deus tem um tempo para você contar um testemunho, para você falar algo da parte de Deus. E eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos. Sou grato a Deus pela vida das pessoas que estão ouvindo esse testemunho também, que Deus possa estar abençoando poderosamente e possa estar tocando sobre a vida deles em nome de Jesus, mudando de Amém. glória, virando Amém. cativeiro, Que assim seja. libertando vidas em nome de Jesus. E é pela primeira vez, sabe, que eu estou dando uma entrevista assim no podcast, que eu estou falando esse testemunho. Eu já falei esse testemunho Impactante. algumas vezes em cultos que eu tenho pregado a palavra de Deus, mas assim, no podcast não, foi a primeira vez. E eu entendo que tudo tem um tempo, tudo tem sua hora, Amém. tudo tem seu momento. E eu creio que isso vai ser de grande valia para muitas pessoas, para o coração de muitas pessoas entender que poderoso é Deus, meu irmão. Ele é poderoso e fiel. Verdade, É. verdade. Deus é tremendo e santo. Com certeza. E de lá para cá ele vem o que nos trazendo maturidade espiritual na presença de Deus. Né? Hoje eu passei uma vida e eu tive muitas conturbações na vida, mas minha vida foi alinhada. Né? Não fiquei com a mãe da minha filha, a gente não ficou junto, né? Porque a gente casou e tal, mas ela quis a separação, enfim. E a gente, cada um seguiu a sua vida. Né? Conheci a Alessandra, conheci ela no momento difícil da vida dela. Interessante que eu falei do amor de Deus para ela, mas sem interesse nenhum na vida dela, assim, né, como de homem para mulher, nada. Vi ela dentro do salão de beleza de uma amiga minha, uma irmã em Cristo, que estava me ajudando muito em oração. Aquele momento, aquela fase que eu estava passando na minha vida. E eu estava em um alinhamento na minha vida. E ali eu conheci a Alessandra. E foi interessante, porque eu conheci ela ali, evangelizei ela, falei do amor de Deus para ela. E uma semana depois eu encontrei com ela, entregando para Jesus na igreja. Aleluia. Eu fui num culto e ela estava no altar, de joelho dobrado, entregando uma carta para o Senhor, escrevendo uma carta, botando no altar e entregando a vida para Jesus. Glória a Deus. E ali a gente se esbarrou na porta, aqueles barro santo, se esbarramos na porta e fomos se conhecendo melhor, ficamos um tempo se conhecendo melhor. E aprova o Senhor que a gente namorou, a gente casou. A gente tem filhos lindos, Glória a Deus. uma família estruturada, uma família abençoada para a glória de Deus. Era uma grande mulher na minha vida, uma mulher extraordinária, que sempre pegou junto comigo, sempre me ajudou, sempre trabalhou junto comigo, sempre foi muito expositiva naquilo, né, que ela precisa fazer como mulher, como mãe em casa. E nós temos filhos lindos lá. Aleluia. Tem o primeiro que foi o Diego, né? Hoje tem um irmão com 31 anos, tem a Heloísa, uma moça linda, maravilhosa, também abençoada, tem uma neta linda também, a filha dela, que é minha netinha, a Júlia, né? Tem o Douglas, que é o esposo dela,
Aí depois vem a Sara. A Sara é minha filhotinha, é a última do tacho. Sara também é fantástica, uma menina de Deus, uma menina abençoada. Amém. Então por isso que é muito importante, né, a gente criar os filhos na presença de Deus. Verdade. Tem Maria Eduardo, uma menina meiga, uma menina maravilhosa, abençoada. Minha filhona é abençoada. Vou dar um beijo para ela aqui, que ela faz, vamos dar um beijo para mim. Aí. Essa menina é terrível. É bênção, cara, na nossa vida, minha filhona. Né? Tem a Amanda, tem a Ana Carolina. São pessoas maravilhosas. A Ana Carolina e a Amanda são minhas enteadas. Né? E tenho 4 filhos. Né? Biológica, a Maria Eduarda entrou biológica, né? Do jeito dela, né? Quando eu conheci a mãe dela, ela tinha 2 aninhos de idade. Eu criei ela ali, a partir daquele momento ali. Então você cria, a pessoa ela pega um caráter teu, ela começa a pegar, né? Ela pegou o jeito nosso, né? Todinho, né? E tal. Eu criei ela desde pequenininha. E ela sempre foi uma menina muito boa, muito carinhosa comigo, muito meiga, né? E a gente tem uma relação muito boa, muito boa. Benção. Pai e filho muito boa, assim, uma relação que vai durar até a eternidade. Né? Amém. Até o Senhor nos chamar dessa terra, a gente vai se amar muito nessa terra como família, todos como família. E os nossos filhos são todos maravilhosos, são todos bênçãos. Então, é isso, cara. A vida cristã é uma vida para a terra. Amém. Amém. Aí, Henrique, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente e, porventura, está com esse desejo no coração de conhecer mais de Jesus, mas não sabe por onde começar, não sabe de que jeito começar. Eu queria que você deixasse um breve recado para essa pessoa, para poder abençoar a vida dela e dar um direcionamento. Amém. Hoje eu estava caminhando, eu estava trabalhando, né? E eu falei uma palavra para uma menina que eu estava levando na moto, um passageiro. E eu disse para ela o seguinte, que a Bíblia diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E ele considerará o desejo do teu coração. É grato do Senhor, né? Ele considerará o desejo do teu coração. Então, o que eu tenho para dizer para essa pessoa que ela não sabe como, mas ela quer ter um ponto com Deus. Primeiro ela, sabe, entrega a sua vida ao Senhor, ao seu coração. Ora a Deus. Se entrega totalmente ao Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Amém. Né? E vá a um lugar que foi convidado, porque quem não é convidado hoje para estar numa igreja, para ouvir a palavra do Senhor? Verdade. Porque o segredo de uma vida cristã abençoada, irmãos, é o coração aberto. O segredo de uma vitória não precisa nem ser cristão, mas ter o coração aberto para Deus. Deixar Deus falar, deixar Deus mudar a história, deixar Deus virar o cativeiro. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Então eu creio que aonde essa pessoa estiver, ela clamar a Deus, aonde ela estiver, ela clamar a Deus, o Senhor vai ao encontro dela. Amém. O Senhor vai ao encontro dela. E se ela permitir, se ela deixar, porque as coisas de Deus você tem que permitir. Né? As coisas de Deus você tem que abrir a porta. Eis que estou em tua porta e bato, se abrir, entrarei, cearei contigo, você comigo. Então, abre a porta do Senhor, abre a porta do coração. Convida ele para entrar. Depois que ele entrar, não deixa ele sair. Eita, glória. Deixa ele permanecer como convidado de excelência naquele lugar em nome de Jesus. É sobre isso. Amém. Henrique, agora eu queria saber um pouquinho, cara, sobre o seu ministério, meu amigo. Você exerce um ministério aqui na igreja. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu ministério aqui na igreja, como você se encontrou nesse ministério, como você exerce ele hoje. Emerson, aqui no ministério, na casa do Pai, foi bem interessante. Eu comecei o meu ministério em 98, quando eu me converti. Comecei a visitar a igreja, porque eu não tinha um firmamento de igreja. E na época o pessoal era da igreja batista e eu não fiquei na batista, porque eu achei a igreja assim, muito grande. Eu comecei a procurar a igreja, eu fui para a igreja do pastor amigo meu, na igreja pentecostal. E ali comecei a aprender, através da vida dele, a palavra de Deus. E aprender coisas na presença do Senhor, que a gente precisa aprender sobre a palavra, sobre a revelação da palavra, ensinamento da palavra. E eu comecei a caminhar, irmãos, e eu lembro que eu fui galgando o ministério. Eu entendi o seguinte, que quando Deus te dá a oportunidade
e você está na sua presença, e você aceitou o desafio, meu irmão, você entregou a vida para o Senhor, meu irmão, a gente tem que fazer o melhor. Tem que se esforçar. As coisas de Deus não são como as coisas que a gente faz na terra. Verdade. As coisas de Deus não é como o meu trabalho. Eu vou lá, trabalho, ganho meu dinheirinho, levo meu pãozinho de cada dia para casa, não. As coisas do Senhor são totalmente espiritual. Por isso a pessoa precisa entender que quando ela entra para dentro, é uma mão ao contrário, né? É mão dupla, é mão única. Então você começa a voltar ao contrário da vida, mesmo, ao contrário do mundo. Então você vai ter algumas batidas na vida. Sim. Mas você precisa permanecer firme para a glória de Deus. Por isso que é bom ter amigos. Eu sempre constituí amigos no ministério. Sempre tive amigos para estar junto, para caminhar junto, para te ajudar no ministério. E eu entendi que se eu dou o meu máximo na obra de Deus, certamente vai me cansar. Eu ia parar. Se eu der o meu mínimo, vai faltar alguma coisa. Então eu dei o meu melhor. Se você der o seu melhor, você vai equilibrá-lo. E eu entendi, eu falei, já que Deus me chamou, eu fazia tanta coisa lá atrás, eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero ser servo do Senhor, somente isso, e fazer a obra de Deus. E eu comecei a avançar. Comecei a aprender com quem sabia, comecei a andar com quem era cheio de Deus, né? Porque isso é muito importante. Se você andar com gente, meu irmão, que não tem nada de Deus, cuidado, você pode ficar sem nada também. Não é verdade? A Bíblia diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, de nada presta. Senão vai ser lançado fora ou ser pisado pelos homens. O sal é o que dá o sabor. O sal é o que dá o gosto. Comida nenhuma você come sem sal. A comida pode ser o que for, mas tu botou um sal, meu irmão, Muda. Come um feijãozinho com sal e com um feijãozinho sem sal para tu ver como é que fica o negócio. É diferente. É diferente. Então, se nós somos o sal da terra, o sal serve para várias coisas. Serve para temperar, serve para conservar, para que a carne não estrague. Tá entendendo? Tá desse jeito. Então, o que acontece? Você tempera, né, com a palavra, influencia com a palavra e lança, meu irmão, a água da vida sobre as vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque o homem de Deus, ele anda com água, meu irmão. Ele anda com a água da vida sobre ele, anda com o pão da vida. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Isso aí. A gente precisa andar com pão. Por que Jesus falava com os discípulos para não levar nada? Não, faz a minha obra, a minha missão, não precisa levar nada. Leva o forte, não leva nada. Porque o alimento que enganante é ele, rapaz. Quem abre as portas é ele. Mas na verdade, o alimento a gente leva. A gente leva o pão da vida e a água da vida. A água é a palavra. O pão, meu irmão, vivo que desceu do céu, é o próprio Jesus. Aleluia. É o alimento para nossa alma. E eu entendi aquilo. Então eu comecei a andar com pessoas, cara, fantásticas. Pessoas que hoje, tem pessoas que nem estão mais aqui, né? Já foram arrebatadas pelo Senhor, já nasceram para a vida eterna, né? Saíram da terra para viver uma eternidade, uma vida na eternidade. Nasceram para a vida eterna. Mas o meu ministério foi muito marcado, irmão, por um pastor chamado Jorge Leopoldino. Engraçado que eu não era ovelha dele, nunca fui da igreja dele, mas eu andava mais com ele do que os membros dele. Que isso. Porque eu comecei a trabalhar na cantina, no supermercado, na cantina, né? Eu trabalhava ali por minha conta ali, e Deus abriu aquela porta. E eu botava a Bíblia em cima do balcão e eu pregava a palavra de Deus ali, rapaz, o dia todo, ouvindo louvor e pregando a palavra. E muitas pessoas ouviram a palavra de Deus ali, muitas pessoas foram edificadas, muitas pessoas se converteram ali naquele lugar. Entregaram a vida ali naquele lugar. E foi um marco para mim, por quê? Porque quem me ensinou a palavra foi o pastor. Ele vendia picolé. E eu ficava na cantina vendendo cafezinho, pãozinho na manteiga, coxinha, e ganhando pãozinho de cada dia, pregando a palavra de Deus. E um belo dia ele foi lá ele foi lá na cantina e tinha uma rádio, e essa rádio eles pregavam na rádio, cara. E eles sempre davam uma palavra nessa rádio. Ele tinha uma voz muito bonita. E um dia ele foi na cantina, eu perguntei a ele, vem cá, o senhor é aquele moço da rádio? Ele falou, sou. E a gente pegou, nos animou a amizade.
Mas que amizade santa, abençoada, irmãos. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Aquele homem ficou 3 anos indo ali e me ensinando a palavra. Glória a Deus. Quase todo dia ele ia na cantina tomar um café e me ensinar a palavra. Ele já falava assim, pega a Bíblia aí. Ele lia a Bíblia de cabeça para baixo. Que isso? Eu errava a Bíblia, olhando a Bíblia, e ele de cabeça para baixo me ensinava. Tu errou, volta. Volta. Eu lembro que uma vez ele me chamou para pregar num congresso da igreja dele. E o congresso estava muito cheio, tinha muita gente. E eu lembro que eu preguei sobre a multiplicação de pães de peixe. Aí eu falei assim, irmãos, Deus multiplicou os pães de peixe para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, como diz a palavra. Aí eu falei assim, aproximadamente uns 20.000 pessoas, com filho, com mulher, mais 5.000 homens. 5.000 homens com 5.000 mulheres, vai querer dar 10.000, mas cada um tem 2 filhos, né? Vai dar uns 20.000, 15, 20.000, aproximadamente umas 15, 20.000 pessoas. E preguei a palavra de Deus. Aquele dia, receberam a palavra e tal, foi bênção e tal. No outro dia ele foi lá, puxar minha orelha. Ele olhou para mim e falou comigo assim, o que você pregou ontem? Eu falei, eu preguei sobre a multiplicação de pães de peixe. Ele falou assim, abre a Bíblia aí. Li a palavra do meu filho. Aí eu li. Aí ele ficou ouvindo, lê de novo. Aí eu li. Aí ele ficou ouvindo. Ele falou assim, e o que tu errou aí? Aí eu fiquei, pastor, não errei o que, pastor? Ele falou assim, você falou 5.000 homens fora mulheres e crianças, correto? Está escrito, tá? Mas, porém, aproximadamente umas 15, 20.000 pessoas. Ele me chamou a atenção. Ele falou, pregue a Bíblia do jeito que ela é. Não mude, nem para mais e nem para menos. Eu vou, como é que se diz, eu esqueci o termo que se usa para falar uma palavra que não está na Bíblia. Conjecturar. Conjecturar. Eu vou conjecturar. Ele, para com isso, meu filho. Lê a Bíblia do jeito que ela é. Prega ela do jeito que está escrito. Não fica saindo nem para lá e nem para cá. Ele era assim. Eu falei, pastor, mas é verdade. Ele puxava a orelha mesmo. Mas ele era um homem, cara, muito cheio de Deus. Muito cheio de Deus. Eu lembro que a gente foi uma vez chamado para ir na casa de uma mulher, uma irmã da igreja, que tinha uma pessoa que estava possessa dentro da casa e estava quebrando a casa toda. E ligaram para ele para parar. Ele falou, você juntou aí, gente? Pastor, mas o senhor tem que vir aqui, não sei o que e tal. Aí ele ia fazer um culto aquele dia também na casa, ia ter um culto lá. Ele falou assim, vamos lá, meu filho, vamos comigo. Eu fui com ele, levei ele de carro. Eu lembro quando nós chegamos lá, irmão, que ele abriu a porta da sala, que ele botou o pé dentro de casa, o demônio gritou, esse não, esse aí não. E ele gritou da sala, não quero nem ver tua cara, rapa fora, pode sair agora. Quando eu chegar aí, não quero te ver aí. Quando ele chegou na cozinha, o cara já estava, a mulher já estava liberta. Já. Autoridade. Liberta. Caraca. Ele não orou, não fez nada, ela já estava liberta. O homem era cheio de Deus. E o dia que eu fui pregar nesse congresso, aconteceu uma coisa assim foi muito tremenda aquele, irmãos. A gente fala assim, tem gente que duvida, mas eu estou debaixo da autoridade espiritual, que Deus está presente aqui no nosso meio. Amém. Amém. E Deus está vendo o que está sendo falado aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor, irmão. Eu fui trocar a vela do meu carro. Meu carro estava dando umas falhas, dando uns tiros, uns pipocos, tinha um cadete. Eu fui trocar a vela do carro. Aí peguei a chave de vela, comprei um jogo de vela novo, minha esposa ficou na cantina, eu fui lá na rua tirar a vela. Aí tirei a primeira, tirei a segunda, botei a terceira, botei mango, eu fui tirar a quarta. A vela não saiu de jeito nenhum. Dura demais. Dura, irmão. Aí eu forcei tanto, irmão, que a vela escapuliu para cima, aquela louça, ela rachou. Ela trincou, para quebrar. Ela trincou para quebrar, eu falei, meu Deus do céu. Agora vai se bobear, vou ter que levar até carro no torneiro agora para tirar essa vela. Cara. Ficou trincada a vela. Aí ele chega na cantina atrás de mim, minha esposa, ele tá na rua lá mexendo em carro. Quando ele chega perto de mim, irmão, tava com graxa pela cara toda, porque eu montava a mão na vela e passava a mão na cara. Eu montava na vela e passava a mão na cara. Ele olhou para mim e falou, o que está acontecendo, meu filho? Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, eu fui tirar essa vela, essa vela não sai não, tá agarrada aqui, não
não sai de jeito nenhum. Ele falou, mas cadê essa vela? Eu falei, está aqui, pastor. Ele falou assim, peraí, posso tentar tirar a vela? Eu falei, pode, claro que pode. Irmãos, ele fez assim. Deus, em nome de Jesus, eu quero te fazer um pedido, Senhor. Tira essa vela do teu filho. Uau. Tira essa vela desse carro. Pra gente ir pra igreja, porque a gente precisa ir pro culto. Amém. Meteu a mão diante de Deus, irmão. A mão em cima da vela. Rodou ela. Tirou e me deu na minha mão. Eu tirar com a mão, irmãos. Eu falei, meu Deus, que é isso, cara? Rapaz, se eu não tivesse forçando para tirar ela, eu não te diria que ela já estava solta. Tanto que eu forcei, mas ela estava presa, irmão. Não saía. Ela trincou, quebrou, mas não saía. E o homem tirou com a mão. Meu Deus. O homem tirou com a mão. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E ele era um pastor muito abençoado, irmãos. Ele ia, quando o culto acabava, ele tinha que levar os membros em casa, a pé, sem carro. Levava em casa. Ele morava uns 40 minutos lá de Cambucás até no bairro de São Pedro, então é bem longe. Caraca. Ele ia a pé para casa. Várias vezes eu encontrei com ele pelo caminho, que eu andava muito na casa de igreja pro lado de lá. Eu vinha pelo caminho, pegava ele e vim embora. Então aconteceu umas coisas muito legais com a gente. Eu fui muito marcada, meu ministério foi muito marcado com aquele homem. Né? Eu fazia parte da Igreja Batista, eu fui levantado a obreiro na Igreja Batista, depois eu fui levantado 5 anos depois ao diaconato na igreja, ser diácono. E depois do diaconato, 5 anos depois, eu fui ungido a presbítero. Quando eu fui ungido a presbítero, ele estava no dia lá da unção. E ele me ungiu a presbítero. Ele, o meu pastor, né, me ungiu junto a presbítero. Que Tive o benção. prazer de estar junto. Que benção. Né? Ele me ungiu ao presbitério. E eu lembro que nós passamos assim, a gente passava umas coisas muito legais junto, muito legais. Aquele homem era fantástico, simples um homem, simples. Um homem que andava de chinelinho de dedo, calcinha social, blusinha social, simples, com amor, um carinho para falar, gente, você não tem noção. Uma voz linda, aquele homem falando no microfone, rapaz, eu vou te falar um negócio, linda a voz dele. E eu não era do ministério dele, mas eu andava mais com ele do que as próprias ovelhas dele. E como ele ia na cantina lá e me ensinava a palavra, ele estava sempre dizendo, vou em tal lugar, eu falava, eu posso que o senhor pode, aí a gente pegava e ia junto, eu sempre ia junto. Então, pouco tempo, irmão, que eu andei com aquele homem tinha tanta seriedade com Deus, irmão, com Deus, que Deus fazia as coisas extraordinárias através da vida dele. Extraordinário. Um dia a gente estava lá, ele estava tomando um café, aí chegou uma mãe desesperada. Chegou para mim, me conhecia, falou comigo assim, amado irmão, ora pelo meu filho. Meu filho tem 9 anos de idade, o rins dele parou de funcionar. Ele vai ter que fazer hemodiálise e eu estou levando ele para o fundão. O médico examinar e ele fazer o primeiro hemodiálise lá hoje no fundão. Eu tenho que ir para o fundão. Aí ela chegou e falou, saiu e olhou para ela assim, falou assim com ela assim, a senhora tem fé? Ela falou, eu tenho. Ele falou assim, a senhora sabe, eu conheço um, e se só tocar nele, cura ele. Ela, quem é? Ela estava meio baratinada, irmão. Aí ele olhou para ela sorrindo e falou assim, Jesus. Se Jesus tocar nessa criança, ele cura. Ela, não, mas eu faço oração direto com o pastor fulano, com o padre Marcelo, com não sei quem. Ele falou assim, eu não estou falando, minha querida, de pessoas. Eu estou falando de uma pessoa. Eu posso orar por ele? Aí ela, claro que pode. Irmãos, ele dobrou o joelho no meio do chão, do balcão, lá de fora. As pessoas passando. Ele dobrou o joelho no chão. Quando ele olhou para a criança assim, ele olhou para o garotinho assim e falou assim, Jesus mandou te dar só um abraço. Dá um abraço, meu tio. Aí aquela criança abraçou ele. Ele abraçou a criança e falou assim, recebe tua cura em nome de Jesus. A criança falou, amém. Eu recebo. Aí largou a criança, se despediu da gente e foi embora. A mãe pegou um anjo na rodoviária, foi pro fundão. Quando chegou no meio do caminho, o garoto urinou.
O garoto urinou nas calças de molhar, de correr pelo corredor, a mãe não sabia como é que ia secar aquilo. Molhou a poltrona toda, molhou o corredor todo, o garoto urinou muito. No meio do ônibus, meu irmão, no meio do ônibus, aquela mãe começou a chorar. E ela foi até o hospital, o médico falou, essa criança não tem nada. Aleluia. Ela pegou e voltou, rapaz, a criança foi curada para glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Foi curada, cara. Tá Meu entendendo? Deus. Então, cara, é uma coisa assim, eu entendo que, cara, as pessoas precisam entender, quando eu falo pessoas, falam da gente. Uhum. A gente precisa entender que só se chega perto de algo que é santo, só aquele que se santifica, né? Quem não se santifica não chega perto. Aí não é nomenclatura, não é eu sou fulano, sou cicrano, sou bertano, não é nada disso. Não é nada disso. Sabe? É tua intimidade com Deus. É a sua vida com Deus. Por que a salvação é individual? Porque cada um dá conta no dia do juízo daquilo que faz. Tem muita gente que sabe que, cara, são pessoas bênçãos. Mas tem muita gente que faz muita coisa que só a misericórdia de Deus. É. Isso aí faz com que as pessoas também se afastem do amor de Deus por causa de má testemunho. Mas, enfim, sabe o que eu aprendi na minha vida, meu irmão? Cada um naquele dia vai dar conta de Jesus. É isso aí. A Bíblia diz que por suas palavras será justificado, por suas palavras será condenado. É isso aí. Está entendendo? Olha só o poder da palavra. Então a gente precisa dar o nosso melhor e ficar firme, porque o nosso negócio é com Deus. Né? Exatamente. Não é sim. com o homem da terra. Exatamente. É Sim. com Deus. É Deus que chamou a gente. Foi Ele que chamou a gente. Nosso pastor nos orienta, nosso pastor cuida da nossa vida, nosso pastor é uma bênção. Ele cuida das ovelhas no aprisco. Mas no dia da conta, meu irmão, é tu e Deus. É isso aí. É Ele Deus também, mas Ele foi chamado para juntar as ovelhas e apresentar para o Senhor naquele dia também. Está entendendo? Então a coisa é muito séria. Muito. Coisa é muito séria. E eu sei de te falar, rapaz, que, resumindo para não ficar longo, terminando aqui nosso bate-papo aqui abençoado, a glória do Senhor, eu fui levantado ao presbitério e aquele homem me ajudou muito. E chegou um período que aquele homem chegou para mim e falou comigo assim: Deus me falou que daqui a um tempo eu vou adoecer e vou partir. Irmão, quando ele falou aquilo comigo, cara, eu não acreditei. Eu usei até uma expressão estranha com ele. Eu falei assim: tanta gente boa morre, tanta gente ruim fica aí. Aí ele falou assim: não, é para as pessoas ruins ter chance de ficar boa. Caraca. Ele falou isso comigo. Eu falei: meu Deus do céu. E eu chorei, irmãos, aquele dia no carro com ele. Eu dei um abraço nele, beijei o rosto dele. Falei: meu pastor, não fala isso não. Ele falou assim: eu estou falando sério, porque eu sabia que aquele homem não brincava, irmão. Quando aquele homem falava uma coisa, sai de baixo. Ele falava, não era batata, não tinha jeito. E ele falou aquilo comigo, que ele ia adoecer. Eu falei: que isso, pastor? Ele falou assim: não falei com ninguém. Deus falou comigo. Eu estou comentando com o irmão. Ele falou assim: eu tenho um tempo para acertar a vida da minha esposa, deixar ela bem, deixar ela receber um dinheirinho direitinho, deixar a casa organizada. Olha só. Caraca. Olha só. Irmãos, um ano depois, aquele homem apareceu com câncer no intestino. Meu Deus. Câncer no intestino. E ele ficou numa situação bem difícil. E eu lembro que a gente ia visitar direto. A gente fazia campanha na igreja. Aliás, não fazia campanha. Eu pregava a palavra de Deus e no final pedia até alguns irmãos que pudessem ajudar, para estar ajudando a pagar as contas de luz, de água, né, da casa lá, enfim. E muitos irmãos abençoaram, muitos irmãos ajudaram a gente fazer esse trabalho. A gente ia ajudando, os irmãos ajudando, a gente ia se unindo e tal. E a gente ia na casa dele e orava sempre, cara, quase todo dia eu estava na casa dele, orava por ele e tal. Um dia eu falei assim: rapaz, você não deve estar ouvindo uma oração não, misericórdia. A gente ora, esse homem é curado. Aí ele falou comigo assim: eu não quero ser curado, eu quero pagar uma pena. Eu falei: que isso, pastor? Aí eu chamei minha filha assim, pequenininha, novinha, pequenininha. Eu falei assim: a Bíblia diz que da boca das crianças é o perfeito louvor. Vem cá, minha filha, louva a Deus aí. Ela louvou. Aí depois que ela louvou a Deus, eu falei assim: ora pro pastor. Tu é criança, tu não tem maldade de oração, ora pro pastor ser curado. Ela começou a chorar, ela gostava muito dele. Ela começou a chorar, estendeu a mãozinha e orou por ele.
Ele agradeceu. Aí ele agradeceu, aí eu chorando do lado dele, falei assim, pastor, por que Deus faz isso, pastor, pra gente? Aí ele falou assim, meu filho, Deus gosta também de coisas boas. E Deus me ama. Ele falou assim comigo, ele me ama. E ele falou que eu sou dele e em breve eu estarei com ele, assim, desse jeito, numa cama. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o pastor Fabiano Gama também, pessoa de excelente, sabe, excelente qualidade, um homem de Deus, um homem igual aquele também tá difícil, né? Aquele homem também, ó, gosta de ser forte, é muito abençoado na presença de Deus. Caminhei muito também com aquele homem, junto com ele, o pastor Jorge. E o pastor Fabiano Gama estava sempre com a gente também, ajudando em oração, ia pregar junto com a gente aos lugares. Aí um dia estava eu, o pastor Fabiano, as crianças na casa dele, e a gente orou. Aí o pastor Fabiano orou. Quando o pastor Fabiano orou, o pastor Fabiano falou assim, Deus me deu uma visão na casa do Senhor. Ele falou, meu pastor, pode falar. Ele falou assim, Deus me mostrava, eu sou deitado, com uma Bíblia no teu peito, aberta. E essa Bíblia reluziu uma luz até o céu. A luz subia assim até o céu. E eu vi um anjo entrando aqui nesse quarto, com uma toalha na mão. Assim mesmo. Caraca. Quer dizer, um anjo para recolher as lágrimas. E a Bíblia, a palavra, firmada na palavra, meu irmão, e ele ia partir. Assim mesmo. Irmão, uma semana depois, o homem partiu. Caraca. E a gente fomos no velório dele. Quando chegamos no velório dele, ele estava com a Bíblia aberta no peito. Colocaram uma Bíblia, a Bíblia dele, ele tinha uma Bíblia de estudo boa, rapaz, aberta no peito. Ele deitava. Quando nós chegamos lá, a esposa dele deu uma palavra, e quando ela deu uma palavra, ela falou assim, tinha um jovem, ele tinha como filho, gostava muito dele, muito. E deixou um presente para ele. Deixou uma mesa de som, com caixa de som, com microfone, com tudo para ele lá em casa. E eu gostaria de presentear ele com essa Bíblia, ele me deu a Bíblia. Caraca. Ele deu a Bíblia e me presenteou com som, com tudo. Olha. Nós levamos e doamos para uma congregação. Que isso, cara. Aí, rapaz, ele tirou a Bíblia do peito dele assim e me deu a Bíblia. Até hoje eu tenho ela guardadinha. Lá já uso outra, porque ela ficou meio desfolhada, mas usei bastante. E um pouquinho antes dele falecer, eu chorando, eu falei com ele assim, pastor, eu sei que se for permissão de Deus, o dia vai chegar. Na unção pastoral descer sobre a minha vida. Eu tenho essa promessa já há muito tempo. E eu deixo no tempo de Deus. Eu não me preocupo com isso. Mas eu queria falar uma coisa para o Senhor. Ele falou, o que é? Eu falei, eu queria muito se eu tivesse na minha consciência. Muito. Ele falou assim, eu não vou estar não. Mas o óleo que eu orei, 130 dias no monte, enterrado. Todo dia eu ia lá em cima de onde ele estava enterrado e orava a ele. Botei 9 unções em Gênesis que fala. 9 unções. Botei as 9 unções misturadas naquele azeite. Enterrei, orei 130 dias em cima daquele azeite. E ele está guardado aqui. Eu não vou botar não, mas o azeite vai estar ali com Deus. Caraca. Ele pegou azeite na estaleira dele, rapaz. Olha lá. Um vidro de azeite bonito, grande, uma garrafa de azeite. Ele já tinha usado, mas estava um tanto assim, mano, e ele me deu. E eu tô com aquele azeite guardado até hoje. E vai acontecer. Em nome de Jesus. E eu falei pra minha esposa, se Deus permitir, eu quero usar aquele azeite. Não vai ser aquela garrafa. Tá guardado, meu irmão. Que homem de fé, hein? Varão, ó, vou te falar, eu sinto saudade, mano. Imagina. Eu vejo a foto dele comigo, meu filho, assim. Ele pegando o filho do meu filho, novinho, bebezinho, pô. Eu sinto saudade daquele homem. Imagina. Aquele homem foi uma bênção, uma bênção. Uma referência fantástica da nossa vida. Que bênção. E depois, o que aconteceu? Depois que aconteceu isso tudo, rapaz, a gente fomos para a igreja metodista, estava na igreja, eu estava na congregação, né, junto com o pastor Cláudio, mas Deus estava gerando meu coração para me estudar mais, para me aprender mais. Eu sentia a necessidade de aprender mais.
eu vi a igreja metodista, né, como uma referência muito grande para a gente estudar, fazer cursos e aprender. Eu peguei e fui para metodista, pedi a benção ao pastor, eu fui para metodista, ele perto da minha casa, era mais pertinho, para estudar a palavra de Deus. E eu fiquei na metodista, eu lembro que eu fiquei lá, então quando eu cheguei lá como presbítero, eu não fui aceito assim como presbítero, porque na igreja metodista o presbitério é acima do pastor. Ah, tá. Entendeu? Então eu cheguei como ovelha, eu falei, eu sou ovelha mesmo, eu falei, eu sou servo. Eu sou servo, comigo não tem problema nenhum para isso. Entrei, fiquei na metodista e comecei a fazer os cursos. Começamos ali a fazer os cursos, a estudar. E aí eu terminei meu segundo grau, porque eu não tinha terminado, tinha parado. Né, na época de casamento, muito novo, aquela coisa, eu parei de estudar. E eu voltei a estudar de novo, comecei a estudar de noite. Agradeço até o pastor Luiz Fabiano, a pastora Vera, que foi uma bênção na minha vida. O pastor Fabiano me batia, meu irmão, vou voltar a estudar, pelo amor de Deus, volta a estudar, cara. Volta a estudar, cara. E ele pegou no meu pé, rapaz, e eu voltei a estudar. Voltei a estudar e graças a Deus terminei. Que benção. Né, terminei o ensino médio e fiz alguns cursos, né, fizemos Casados para Sempre, fizemos o CRAU administrativo, fizemos o TDM na igreja e tal, enfim, fui reafirmando meu ministério na igreja. Aí fiz o curso na Escola de Missões para evangelista, para missionário, e o último curso que eu fiz foi o POV, que é o pós-pastoral. Fiz o POV também, terminei de fazer o POV, muita luta, muita batalha. A gente fala assim, né, as pessoas às vezes ouvem e acham que é muito fácil, chega lá, pegar e fazer. Não, muita batalha, muito choro, sabe? Muita frustração contigo mesmo, você se frustra, fala misericórdia e tá, Jesus, não vou aguentar não, vou sair desse negócio, e sempre tem alguém que te dá força, sempre alguém te fala, continua, permanece, fica firme e tal, aquela coisa toda, enfim, a gente ficou, rapaz, estudando ali, o pastor Luiz Fabiano, a pastora Vera foi a pedra fundamental na minha vida, me ajudaram muito, o pastor Fabiano e a pastora Vera foram um benção. E aí na sede ali era o pastor Vinícius que me ajudava, me dava sempre força, sempre levantava a pipa ali, o pastor Adílio estava sempre me pegando, esse meu obreirão me abraçava e me deixava junto com ele ali para me aprender do lado dele, para me estar nos cultos de libertação junto com ele ali. Eu falei, poxa, que benção. Aí o pastor Luiz Fabiano e a pastora Vera foram para a Serra do Capim, na roça, ficar tomar conta de uma congregação, e já estavam 2 anos lá já. Eu fui visitá-lo num dia de culto, senti de Deus de estar ali ajudando eles, pedi a permissão à sede para ir para a congregação. A sede deu a permissão, cara, a gente saía daqui, andava 45 minutos de carro toda semana, toda quarta-feira e todo domingo a gente ia para o culto lá. Quando tinha luau de jovens, a gente dormia lá, porque era longe, tinha que ficar dormindo lá e tal, né? E a gente ficava lá com eles. Quando o culto acabava, eu pegava os irmãos, botava no meu carro, os que não tinham carro, levava no peão, o Morro Agudo, na Buracada, depois que eu vinha para casa. Caraca. Eu chegava em casa, cansamos de chegar em casa, minha esposa, 1h da manhã, meia-noite e pouco, cansamos de chegar. Quando a gente parar para conversar com os irmãos lá no interior, rapaz, né, na casa lá de Cristina, da Dulce lá, pessoas abençoadas lá, rapaz, nós comia lá pão com ovo e conversando de Jesus. Coisa boa. Rapaz, não saía de lá. Comer e falar de Jesus, hein? Que coisa boa, mano. Comendo pão com ovo e falando de Jesus. Meu Deus do céu, que coisa eu gostosa. não saio do lugar, não. Que tempo de excelência que eu passei naquele lugar. Que povo maravilhoso naquele lugar. Que povo abençoado naquele lugar. Todos ali eram bênçãos, meu irmão, para a vida da gente. Aquilo ali ajudou a gente a crescer muito. Deus me desafiou aquela obra lá, eu fui para lá com a minha esposa, com a minha família, e sabe, a gente cresceu espiritualmente ali. A pastora Vera e o pastor Fabiano abriram um leque para a gente ali, para abençoar a vida da gente. E através da vida deles a gente cresceu. Mas aí depois veio a pandemia, aí na pandemia o pastor Fabiano e a pastora Vera foram transferidos da igreja, entrou, né, uma outra pastora lá na igreja, e veio a pandemia. Aí a pandemia, a igreja ficou 3 meses fechada, sem ter culto, né, sem poder ter aglomeração, sem ter culto. E eu ficava agoniado, em casa, agoniado, querendo sair para fazer alguma coisa. Jesus tem misericórdia, eu tenho que fazer alguma coisa, e pau quebrando aí fora, e misericórdia, um monte de pessoas aí perdendo a vida, rapaz. O negócio entrando na terra, a coisa estava muito séria. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa.
E eu estava no serviço também passando luta, né, irmão? Porque tinha que fechar a porta, ficar aberto só para lá de dentro, só para vender cafezinho. Rapaz, eu não sei como é que eu não consegui sobreviver, meu irmão. Mas eu sobrevivi, meu irmão. Eu fiquei lá só vendendo coxinha e cafezinho, pãozinho da manteiga e bolinho. E, varão, eu consegui levar o sustento para dentro de casa. Amém. Amém. Foi uma luta para todo mundo passou muita luta em cada área da vida, principalmente financeira, e muita gente, meu Deus, né? Passou muita luta aí, terrível aí. E um dia estou em casa, rapaz, lá preso, lá no apartamento, lá, quando olho na rua um grupo de irmãos tocando, louvando e pregando a palavra. Eu fiquei assanhado. Que isso? Eu olhei assim no meio da rua, andando para eles, quando eu olhei para eles bateram os olhos em mim, fala, varão, homem de Deus, aí foi chamar meu nome, eu falei, ô brother, já me conhece. Desci correndo, irmão. Desci correndo, juntei com aqueles irmãos. E começou a mandar ali, a pregar a palavra, a cantar louvor no meio da rua, orava pelas pessoas no meio da rua, orava pelos moradores de rua, no meio da rua, cara, e tal, e parava na frente dos prédios, começava a dedilhar, e os meninos lá cantar louvor, e a gente pregar a palavra com o microfone, a caixinha de som, puxando o microfone e a caixinha de som, e foi bênção. E nesse tempo, o que acontece? Nesse tempo a igreja aqui, ela tinha fechado também, e o pastor Jordão estava naquela luta aí né, de botar filmar, né? Fazer live. Fazer live, exatamente. Ele estava na luta, na prova, fazendo uma live aqui para transmitir para os irmãos, transmitir para casa dos irmãos. Os irmãos não podiam vir na igreja, a igreja vazia sem ninguém. Eu falei com a minha esposa, vou começar a ajudar o pastor Jordão, cara. A gente não sou no ministério dele, mas eu conheço ele, o homem de Deus, cara abençoado. Vamos ajudar ele. E começamos a vir, cara, e ajudar. E ele estava orando, nós estávamos orando junto, estava clamando, a gente estava clamando junto, estava fazendo live, estava ajudando ele, aí eu pregava, ele pregava, o outro pregava e tal, aquela coisa toda. Tinha até pregação de laje, meu irmão. Caraca. Na outra igreja, lá no cortamento, lá, eles pregavam na laje. Eles subiam para cima da laje, botavam um som em cima da laje e começavam a pregar em cima da laje. Aí ia na casa das pessoas o som, meu irmão. Minha mãe morava lá, eu ia lá pro cortamento para poder assistir. O pessoal das casas ficava assistindo o culto na laje, meu irmão. A pregação, e todo mundo na varandinha, na janela, onde tivesse, estava lá ouvindo. Recebia a palavra. E a gente começou a vir aqui, cara. E começamos a ajudar o pastor Jordão nessas lives. E quando começamos a ajudar o pastor nessas lives, desses 3 meses, rapaz, a gente foi muito bem recebido por ele, muito bem recepcionado por ele. Ele espécie alguma, chegou e chamou a gente para ir para a igreja, não. Ele tratava a gente com o maior carinho, porque ele já me conhecia há muito tempo. E minha esposa, ela sentiu muita vontade de estar ajudando aqui no ministério. Nós tivemos nosso tempo lá na igreja, foi bênção com todo mundo. Aí pedimos para sair lá, como era tudo metodista, né? Saímos de lá, pedimos para vir para a igreja metodista, ficar de coisas aqui. E viemos debaixo de bênção, viemos aqui ficar com o pastor Jordão, começar a ajudar ele. Aí houve esse processo todo e tal, da igreja metodista e tal. Ele encerrou com a igreja metodista e tal, para começar um novo ministério da vida dele. E nasceu a Casa do Pai. Né? Nasceu essa igreja maravilhosa que tem abençoado vidas. Sim. Tem abençoado pessoas. Graças a Deus. Né? E com isso tudo, irmão, reafirmando com isso tudo, aqui na igreja, a Casa do Pai, né, eu vinha ser levantado evangelista. Amém. Né, o pastor Jordão, ele veio descer o óleo sobre minha cabeça. Evangelista, que era como se tivesse reafirmado o ministério presbiterial que eu tinha lá atrás e sempre vou ter, porque aquilo que Deus te deu, tu não perde. Não. Exato. Aquilo que Deus te deu, ninguém tira. Contigo até o final. Ninguém tira. Entendeu? As pessoas se preocupam muito com ministérios, se preocupam muito com nomes. Rótulos, ser né? isso, ser aquilo. Quer ter rótulo, quer ser isso, quer ser aquilo. Irmão, seja servo que é a melhor coisa. Seja ovelha. Ovelha é a melhor coisa. A Bíblia diz que muito é dado, muito é cobrado. Tem ser muita coisa, cuidado. E de repente vai conseguir até ser muita coisa, mas quando ser cobrado daquilo que foi dado na mão dele, será que ele vai dar conta? Está entendendo? Já vem até no meio do processo. Tem preço para pagar. É melhor esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus, esperar Deus trabalhar, Deus fazer da forma que Ele quer. É isso aí. E enquanto a gente está aqui, a gente faz a obra. É isso aí. Faz a obra na presença de Deus. Então tá aí, rapaz. Aí estamos aí. Eu e minha família estamos aqui na casa do Pai. Estamos recebendo muito maná aqui nesse lugar. Amém. Muita palavra forte nesse lugar. Estamos sendo alimentados para a glória de Deus.
E estamos saindo daqui entregando alimento também fora, para a glória de Deus também. Estamos saindo com o pão da vida, estamos saindo com a água da vida, estamos distribuindo também. É isso aí. Não é verdade? Porque a gente aprende isso, a gente recebe e continua entrega. Isso por aí. isso a importância do templo, por isso a importância da igreja. A igreja você vem aprender, a igreja você vem se fortalecer. E Jesus deixou uma palavra muito clara: aquele que não come do meu pão, não bebe do meu sangue, não é digno de mim. Então a comunhão você só vai ter dentro da igreja. Fora da igreja não tem comunhão. Então o recado que entrega a minha vida, a tua vida, as pessoas que estão ouvindo é: Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. O membro fora do corpo, ele apodrece. Sim. Ele tem que estar unido com o corpo. Então o corpo de Cristo é a igreja. E Jesus é o cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguma pergunta, Marlon? Não, já estou abençoado. Rapaz, que história de vida. Meu Deus. Cada um que senta aqui, né, cara, você vê Deus fazendo maravilhas, cara. Verdade. É história de vida, rapaz, uma mais impactante do que a outra. É de cura, é de libertação, é de restauração. Cara, é de experiência. Rapaz, que experiências maravilhosas que você teve, cara. Perdão, desculpa. Eu tava conversando com o Henrique um pouco antes de começar aqui o podcast. Eu tava falando exatamente isso com ele. É interessante como que Deus trabalha com cada um da forma que deve trabalhar. Ele escolhe a forma. Você vê um impacto que foi. Aí acabamos de ouvir o Henrique falando o impacto que foi para ele. O quão profundo foi para poder trazer ele à realidade de Cristo, né? Para a cultura do céu, encontrar o Henrique, foi preciso levar ele até lá e mostrar, cara, esse aqui é o caminho. Tantas pessoas falaram para ele, né? E ele disse isso aqui: para tocar no coração. Jesus vai tocar. Jesus já tocou no teu coração. Pro Henrique teve que ser mais forte. Ele precisou ver Jesus tocar no coração. Teve que ser literalmente, né? Um toque, né? Isso aí. Você vê que... E é interessante também, Henrique, porque assim que eu comecei a, de fato, frequentar a casa do Pai, eu não te conhecia, mas eu sempre te via muito ativo nas orações, principalmente de quinta-feira. E ali eu sabia que era uma referência pro reino aqui na casa do Pai. Eu sabia que as orações do Henrique eram diferentes, a maneira que ele lidava com o espiritual era diferente, e eu olhava e falava: esse cara é referência de oração, ele é diferente. Eu posso falar isso porque a minha primeira experiência aqui na igreja foi com ele, né? Cheguei aqui na igreja, eu não queria nem vir nessa igreja, ia em outra igreja. Eu tava passando batida aqui já, ó. 7h40 no domingo. 7h40 no domingo você não acha vaga em frente à igreja. É verdade. Eu olhei assim, uma vaguinha do lado da porta da igreja, eu falei: não é possível, 7h40 tem uma vaga aqui. Aí o Espírito Santo encosta. Eu tava indo numa igreja lá em São Pedro. Aí o Espírito Santo encosta. Rapaz, aí encostei. Nesse dia eu vim com um blazerzinho, falei: vou bem passar despercebido, né? Que o nego vai falar: ih, rapaz, é crente lá, de blazerzinho e tal. Só que aí eu sentei ali atrás, eu falei: vou sentar bem atrás, lá no antigo tempo. Vou sentar aqui atrás, bem escondidinho, vou ficar quietinho aqui na minha aqui, ó. Aí, quem tava pregando? Henrique. Aí teve uma hora que ele pediu pra gente ficar de pé, deu a palavra e tal. Ele olhou pra mim: varão, sei mesmo, varão. Deus está falando que chegou o teu tempo. Acabou o teu tempo. Eu falei: rapaz, agora eu entendi, papai, entendi. Ou seja, fez parte da minha história, entendeu? Foi quando eu voltei, me entreguei novamente ao Senhor, eu estava desviado. E, cara, só agradecer esse lugar aqui, cara. O que eu tenho recebido nesse lugar aqui, e o que Marlon falou de você é a mesma coisa que eu penso. A gente vê como você trabalha, como você faz, como você é um homem de oração. Quando Deus fala no teu ouvido, você vai e entrega mesmo que é para falar, que é o certo da gente fazer. Sim. O Espírito Santo fala, irmão, então a gente tem que falar. Se é para falar com o fulano de tal, fala. Se o Espírito Santo mandou, faz. A gente não pode negar o que o Espírito Santo fala. E você é um cara que eu vejo isso. O Espírito Santo mandou fazer, pode ser doideira para qualquer um. Tu fala, tu faz. E eu falei: rapaz, você é maluco, meu irmão. É o Espírito Santo que mandou, meu irmão. Fala, faz. Entendeu? Então eu vejo isso em você. Você tem uma autoridade assim em oração que eu busco, entendeu? Eu busco essa autoridade. É assim, referência pra gente. É referência, é referência. Então, tipo assim, louvar a Deus pela tua vida. O que Deus fez na tua vida foi maravilhoso. E essa experiência que tu tem, cara, ó, é para impactar vidas. Igual você falou que teve a oportunidade de contar esse testemunho, não sei se conseguiu contar, né, essa proporção toda, mas eu creio que o podcast serviu para isso, para você contar essa história toda, que foram aqui praticamente 2 horas contando esse testemunho de vida. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas com essa história de vida. Com certeza. Então, só agradecer mais uma vez.
Amém. Ter aceitado o convite e abrir o seu coração pra gente, abrir o seu testemunho pra gente. Mano, agradecer por ter me acompanhado. Tamo junto, irmão. Espero no próximo a gente estar junto de novo. Será que essa dupla aí vai continuar? O que vocês acham? Agradeço demais pela tua companhia. Tamo junto, irmão. Galera, tamo junto. Quem acompanhou até aqui, não deixe de curtir. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ser impactado com essa história. E bota aí embaixo nos comentários quem você quer ver ali sentado ali também. De repente tem alguém que você vê aqui na igreja, você quer conhecer a história dessa pessoa. Quem sabe? Comenta aí, bota aí no comentário aí quem você quer ver ali. Quem sabe você também não tem coragem de sentar ali, você quer contar seu testemunho? Procura a gente, tá? Mas não deixe de compartilhar. Curta, se você não segue, segue aí a nossa página no YouTube, segue lá no Instagram que você vai ficar conectado por tudo que acontece aqui na igreja. Tá vindo aí o nosso culto Wake, pré-Wake, né? Isso aí, pré-Wake, agora, dia 29, não perde. Sábado que vem. Fica Então, ligado aí, isso. ó. Você que é jovem, bora, ó. Cara, vai ser diferente, hein? Você não pode perder. É isso aí. Pré-Wake vai ser transformador. Assim como foi, eu tenho que falar da conferência. Pode falar que foi maravilhosa. A conferência foi um divisor de águas pra gente. E eu tenho certeza que o Wake vem pra confirmar isso. É isso aí. Então cola com a gente dia 29 aí. E lembrando que na quinta-feira a gente também tem culto aqui na Casa do Pai. Sim. Quinta-feira, e do nossos cultos são quintas e domingos. Isso, né? terça oração, quinta culto de Cura e libertação. cura e libertação, domingo nosso culto normal, né? De todo domingo. De celebração. Então, quiser vir, seja bem-vindo. Se você não é daqui, quiser vir, pode vir. Você é mais do que bem-vindo. Nós vamos te recepcionar aqui. E Deus vai fazer o que tiver para fazer na sua vida. Se for cura, se for libertação, se você realmente quiser se entregar ao Senhor, Ele vai fazer. O que nós temos visto nos últimos cultos, né, na conferência, cara, no que está vindo aí no nosso retiro, cara, Deus quer fazer. O Espírito Santo está sedento por pessoas que querem se entregar ao Senhor. Amém. Então, cara, se você quer se entregar, o Espírito Santo está de braços abertos esperando. Até em casa mesmo, você se entregar ao Senhor aí, o Espírito Santo já vai fazer. O Senhor já vai estar aí com você. Entendeu? Basta você se entregar, rasgar o seu coração diante do Senhor. E é isso, galera. Não esquece, curte, compartilha, segue no Instagram, segue no YouTube e tamo junto. Até o próximo vídeo. Henrique, tamo Abraço, junto. tamo Galera, abraço. Deus.